Oi, gente! Estamos no ar. Mais uma vez no ar, Vozes do Bem. Vozes do Bem. Que bom te ver. Bom te ver também. Eu te vejo todo dia, delícia. Vambora, gente. Mais um. Vai ser demais, vai ser de arrasar. Com certeza. Essa pessoa que veio é top. É top, amor. É dos nossos. Isso. É quebrada. É quebrada, muita quebrada. Deixa eu falar, antes da gente começar a falar dessa pessoa incrível, vamos falar das pessoas que nos honram, né, amor? Com certeza. Porque quem doa, gente, honra, viu? Só pra vocês saberem. Então, a gente quer agradecer de novo o Grupo R1 por esse espaço incrível, maravilhoso, que é fornecido com tanto carinho pra gente. Muito obrigada, de todo o coração. Quem mais? FM9. Isso, Seguros. seguradora. Muito bom. Fabiano, se precisar, liga lá, nosso amigo. Todos eles são nossos amigos, né? Maldonado Padaria. É também. isso. A de Ferraz tá saindo, hein? Vocês seguram, vai ser demais. Que mais? Decorações Elegância do nosso amigo Xande, Decorações Elegâncias, também. piso vinílico, persiana. Tá bom o negócio. E vem vindo outro por aí, né? Sim. Só gente do bem, né? Fazendo bem. Fazendo bem, é isso. Vambora? Vambora. Com quem a gente vai falar? Eu falo? Você fala. Eu falo, então tá bom, eu vou falar. A gente vai falar com um cara que hoje ele é pastor. E rapper, e escritor, e compositor. Que mais? Podcaster, tem bastante coisa aqui, viu? Faz o social também. Faz um social, é isso. É um cara que as conexões que a gente tem são muito boas, excelentes, eu diria. Que a Bispa Camila, quando veio, eu conversando com ela depois, eu falei, Bispa, fala umas pessoas aí top, mas top mesmo pra gente levar, né, amor? Sim. Que faz a diferença e que fala a nossa língua. Ela falou, pode chamar esse cara aqui. A história desse cara é top, vocês vão gostar, ele é resenha. Aprendizado aí também, né? É. E aí, né, gente, como a nossa conexão nunca é ruim, óbvio, a Bispa não errou. Comunicadora boa como é, bispona, nossa bispona. Quem a gente vai falar hoje? Hoje o bate-papo é com o Mano Reco. Mano Reco, bate palma aí, pessoal, que bom. Que prazer. Obrigado, poxa, obrigado. Bispa, obrigado, Bispa. Deus abençoe. Obrigado de verdade pela oportunidade. E tamo aí. Vamos aproveitar esse tempo. Vai ser um tempo de edificação para quem está assistindo e de honra, né? Me sinto honrado de ouvir como foi feita essa conexão. É isso. Agora me fala, eu te chamo como? De pastor ou de Mano Você Reco? que sabe. Pode chamar de Reco, chama de Reco, de Mano Reco, pastor. Pode chamar de pastor, de corintiano. E aí, Corinthians? Eita, vai Corinthians! Falou que é quebrada, nós é mesmo. É quebrada, é lá do quiser. Capão Redondo, né? Capão. Isso mesmo, cresci lá Então, no Capão. aproveitando, Mano Reco, obrigado aí pela oportunidade de estar com a gente aí para bater esse papo aí no Vozes do Bem. E vamos bater esse papo aí. É isso aí. Das ruas pros altares, né, pastor? É isso. A gente começa com uma pergunta. Eu vou chamar de pastor, acho que vai ficar difícil para mim chamar de Mano Reco, mas vamos ver. A gente começa com uma pergunta, porque todo mundo que assiste a gente, tem gente de todo tipo, óbvio, Certo. né? Porque a gente também é da quebrada. Então, a gente começa com uma pergunta falando, quem é o Mano Reco? Quem é esse cara? Quantos anos ele tem? De onde ele é? Eita, o que meu ele Deus. fazia antes? É casado, não é casado? A gente já sabe que é pastor. Eu vou tentar- Que igreja que dirige? Eu vou tentar pular só a idade, certo? Ai, juro, eu já ia falar qual a idade. Eu nasci em 79. Eu sempre fui um filho. Eu fui a rapinha do tacho, como costumava dizer minha mãe e meu pai quando me conta a história. Nasci em 79, ó. Minha mãe teve minha irmã, depois o meu irmão, depois teve outro filho perdeu, outro filho perdeu, outro filho perdeu, outro filho perdeu, e eu sou o quinto. Então perdeu 4 e eu sou o quinto. Nossa. E aí ela parou. Cresci ali na quebrada, tive meu pai como herói até os 15 anos. Deixei de ter meu pai como herói porque agora com 16 eu já não... Eu tinha meu pai como herói porque ele chegava em casa com um cabo de vassoura assim atravessado, um monte de sacola amarrado aqui, um monte de sacola amarrado aqui, chegava e era meu herói quando chegava, porque dentro da sacola tinha meus danoninhos que eu gostava muito ali na região do Capão Redondo. Depois
até os 15. Quando eu fiz 16 anos, eu deixei de ter meu pai como herói. E passei a ter o traficante da quebrada. Porque Eita. agora ele que tinha um boot de 1000. Sim. Eu aprendi na cultura do mundão, que lá essa cultura ensina nós não a ser, mas se eu não tiver, eu não sou. Eu também fui direcionado a esse tipo de pensamento. Então, com 16 eu deixei de ter meu pai como herói. Passei a ter o traficante da quebrada como herói. Com 22 eu já alcancei esse sonho. Agora eu que ligava os meninos lá, que ligava outros meninos ali. Você que era o herói. Eu que era o herói. Vou falar a grosso modo, depois a gente Sim. vê onde você quiser. Com 22, 22 até os 25, eu tive essa ascensão, infelizmente, nessa vida. Com 24 para o 25, eu fiz sucesso num grupo chamado Detentos do Rap. Tá. Então, com 16, eu já fazia rap. O primeiro rap que eu fiz foi na escola. Entreguei como... eu fiz um trabalho de história. Era um trabalho de história em que eu estava falando sobre racismo e tal. E eu entreguei o meu trabalho com uma letra que era do Racionais. Tá. E essa letra eles pediram para que eu apresentasse cantando. Eu falei que era uma música e tal. E aí foi a primeira vez que cantei rap ali com uns 17 anos, ali 16 para 17 anos, e ali eu descobri que era exatamente o que eu queria para minha vida. Foi o momento mais feliz da minha vida, da minha história, onde eu não queria que acabasse nunca. E ali eu comecei a me envolver com rap. Com 12 eu já era DJ, mas era DJ de equipe de som. Na época eu tocava lambada e tal. Certo. Quando eu cantei rap, falando o que eu queria falar, eu descobri que eu poderia ser voz daquele que não tinha voz. Tá. E aí com 24, comecei a fazer sucesso por causa do grupo chamado Detentos do Rap. Que música que o Detentos cantava? Baseado em fatos reais, Tá. que fala de uma mãe que abortou a filha, a ideia forte, Carandiru de casa cheia, um monte de música que quem gosta de rap conhece, né? Lembranças que eu Sim. trago no meu pensamento, da vida que eu tive só de dor e lamento. Se liga maluco que a ideia é forte. Sabe esses rap Eita. aí? Com certeza o povo da quebradinha Sabe, muito a bem. gente sabe. Então assim, depois que eu fiz bastante sucesso no Detentos, foi a minha pior descoberta. Que não foi assim, foi a pior descoberta, mas isso fez parte. Então, por exemplo, qual que é a pior coisa para um cara que tudo que sonhava tinha? Então eu sonhava, isso acontecia. Sonhei, aquilo aconteceu. Então, por exemplo, no Detentos eu falei assim, eu quero fazer sucesso. Fez sucesso. Ó, eu quero que uma multidão cante a minha música quando eu falar só a primeira frase. Aconteceu. Meu Deus. Lá no Sambódromo teve uma festa de rap que os americanos vieram e tal. E nessa época o Detentos do Rap estava estourado. A Detentos foi distribuído pela Sony Music, Sim. país inteiro. Foi sucesso mesmo. Só que eu alcancei a ideia de cantar um pedaço, todo mundo cantando. Aí eu falei, agora é o seguinte, primeiro DVD de rap nacional, não sou velho. A internet que evoluiu demais, coisa Com rápida certeza. demais. Mas o primeiro DVD de rap nacional quem fez foi o Detentos. Primeiro DVD de rap nacional. Eu falei assim, quando a gente lançar esse DVD vai ser top. Lançamos o DVD, não foi top. Então alcancei outro sonho. Mas do que você está falando? Eu estou falando assim, ó. A pior frustração de um homem não é ter um sonho e não alcançar. Porque enquanto você não alcança, é motivação para que você viva. Agora, a pior coisa que aconteceu na minha vida é eu tenho um sonho, alcancei, mas o vazio continua aqui. Sim. Aí foi essa época que foi a transição. Porque eu era muito louco nos palcos, nas coisas que eu vivia. Cantava até umas horas, show até umas horas, viajei o planeta fazendo rap, aquilo que eu amava, e ainda recebia por isso. Sim. E, infelizmente essa vida que eu tive no passado também acabou acompanhando. E agora me fala uma coisa, eu tenho tudo, mas o vazio não vai embora, velho. Então peguei, nesse primeiro DVD de rap nacional, a gente ganhou lá um CDzinho dourado, entreguei pra minha mãe, a fala da minha mãe foi, não, eu só quero meu filho de volta. Ai, que Eu Eu não triste. apoio a ideia de que vocês estão vivendo, porque era muito louco lá fora. Mas quando eu apagava os holofortes, Era quando outra voltava vida, pra casa da veinha, O vazio abria. o travesseiro filho da mãe gritando na minha orelha, o vazio gigantesco no peito. O que ele gritava? Nunca mais eu te amo pra veinha. Sabe? Então, o Mano Reco é esse. Que aí depois disso, aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei... quem não é visto não é lembrado, mas e quem é sempre visto? Eu comecei a fazer vários cursos para não ficar moscando na quebrada. Não, mas pera, vamos lá.
Com 15 para 16, você tava no Detentos do... Não, eu comecei a fazer... A minha vida artística começou com 12 como DJ. Tá. Com 16, eu deixei de ter meu pai como herói e entrei nessa vida. Infelizmente me envolvi E aí eram os dois, era o tráfico e o rap. Aí era mais o tráfico do que o rap. Tá. Aí o rap mesmo começou a virar na minha vida quando eu fiz uns 23, 24 anos. Aí Mas você ali eu tocava com uns grupos pequenos, Tá. tinha um sonho de fazer sucesso e tal. Mas deu E pra aí- largar o tráfico nesse tempo? Não, Não. só larguei quando eu me converti mesmo. Tá. Então quando o rap veio e estourou, era uma baita oportunidade de parar. Porém, o que eu fiz? Era isso que eu queria saber. Aí nessa transição, aquilo que era pequenininho num lugar só, a fama fez ficar grande em vários lugares. Então quem que ia ver nós cantar? Ah, os advogados, só os nossos, Não. né? Os caras que sempre se identificava com a letra e tal. Sim. Então aquilo que era pequenininho aqui na Zona Sul se tornou em vários Expandiu. outros lugares, né? Entendi. E aí o rap me proporcionou artisticamente poder viver tranquilo, mas quem quer? Entendeu? Agora, quando essa é a parte que eu ia dizer, que quando eu comecei a fazer um monte de curso para não ficar moscando mais na quebrada, que eu não aguentava mais ficar tomando bote, o que começou a acontecer? Fiz psicologia da linha humana, didático de ensino, direção ofensiva e defensiva, eu gosto demais de carro, velho. Mas muito, muito mesmo. Carro antigo, então. E fui fazer, naquele tempo, a prática disso era no autódromo. Freagem, drenagem, derrapagem, essas coisas todas aí na prática. E eu fui fazer esse curso para não ficar mais moscando na quebrada. Back vocal do Detentos. Como é que estava acontecendo agora a situação no rap? Eu já não ia mais na mesma van. Eu ia no meu carro particular pela vida que eu estava vivendo. Sim. Certo. E eu não queria misturar uma coisa que é o rap, Sim. outra coisa é uma coisa que era o que eu estava vivendo. Meus amigos sempre foi outro ritmo. E aí, nesse tempo que estava muito difícil para conciliar as duas coisas, eu comecei a fazer o quê? Os caras iam no show, aí começava o show, eu entrava na segunda música, fazia o que tinha que fazer, antes do show acabar já saía fora, e o back vocal do Detentos, é o nome dele, José de Arimateia. Aí ele falou... Eu acho que tem uma coisa sugestionável aí, eu não sei. E a mãe tão crente dele, que colocou o nome dele de José e o nome da cidade, que era Arimateia, enfim. E aí ele falou assim, mano, sabe por que eu canto com você? Eu falei, não sei não, mano. Ele falou, porque você é um cara sempre que foi um cara da hora, sempre um cara simples. E agora você tá nessas ideias, não tira foto com ninguém, não cola mais com nós na mesma van, não anda com nós. O que tá pegando? Vai ficar mal igual esses caras que nós conhecemos? Eu falei, não. Sabe o que tá acontecendo na quebrada? Ele falou, não, o bagulho tá louco. Eu falei, tô envolvido em tudo. Pra você ter ideia, Pité, eu chamo ele de Pité, eu tô fazendo até uns cursos pra não ficar moscando na quebrada. Ele falou assim, curso? Mano, se você vê o curso que o meu irmão tá fazendo... Como é que é o nome do irmão dele? Israel. Como é que é o nome do curso? Teologia. Ah, tá. E essa foi a minha ligação, porque eu estava fazendo um monte de curso, parei, teve uns que não dava, né? Era na época da Microlins ainda, naquele tempo. Sim. Aí tinha lá hotelaria, não sei das contas, ou sim como não sei o que. Eu falei, esses bagulho aí é pra elas, não é pra nós. E eu tava doido pra achar mais uns baratos que eu gostasse. E quando ele falou, mano, meu irmão me pegou ontem de orelhada, 5 minutos me fez chorar. Se você aprender o que o meu irmão tá aprendendo, quando você pegar no microfone com o Detento, você vai ser zica. Falei, como é que é o nome do curso? Ele falou, vai falar com o seu irmão, com o meu irmão. Aí fui lá, falei com o Israel me engoliu nas ideias, me arrebentou com tudo. Ele, quando viu que eu tava chegando pertinho da casa dele, ele entrou pra dentro, quando saiu com a Bíblia na mão. Ei. Falei, já não basta a minha mãe falar que o sangue que vai, que eu vou me queimar no fogo, que é melhor arrancar um olho e do que ir caô, do que ir perder e faltando um pedaço, do que, mano, agora o seu irmão vai embaçar na minha. Ele, não, você vai ver que as ideias é 1000 graus e tal. E o que me chamou a atenção no Israel é a forma que ele me cumprimentou e o jeito que ele olhou no meu olho. E aí ele começou a falar umas paradas que não teve jeito. Aí aquelas ideias, né, que todo filho de crente conhece, o chavão, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim. Mas nós quem? Quando a gente aprende, a gente entende mais. Mas na época ele falou assim, o choro pode durar uma noite. Eu, filho de crente, eu falei, mas a alegria vem logo de manhã. Aí ele olhando pra mim falou assim, mas a sua alegria já tem uns 3 anos que não amanhece, não é mesmo? Toma. Aí eu, mano, que Eita. louco. Como é que é o nome desse curso que eu quero aprender? Mas por que o interesse? Não, quando a minha mãe via pesar na minha, eu quero engolir ela nas ideias. Era tipo eu não tinha plano nenhum de ser crente. Não tinha vontade nenhuma de ser crente. Eu fui estudar com a intenção de aprender. Primeiro, para não ficar moscando na quebrada. E segundo, para engolir minha mãe nas ideias. Quando ela viesse pesar na minha, nesses negócios de crente e tal. Porque minha mãe, a vida toda, né? Os zóio, aquelas veinhas com cheiro de óleo ungido. Tá. O zóio que sai fogo.
que maior é o que estava nela do que estava em Sim. mim. Quando ela olhava, eu tinha que baixar mesmo. Aquela velhinha de falar assim, olha, você chegar em casa e ela falar, você estava num lugar assim, 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 a bebida do seu copo era de tal cor, onde Nossa, você cê é estava tinha uma louco. cobertura dessa cor, assim, assim. Eu falava, ô mãe, fala pra mim qual é meu parceiro que tá me caguetando, porque eu quero trocar umas ideias com ele. Ele falou, não é seu parceiro, é É meu meu parceiro. parceiro. Então, assim, Maravilhosa. sempre tive umas ideias da hora no Evangelho, no que se refere à família, minha mãe, etc. Mas ela nunca conseguiu tirar a dúvida de quem saiu na mão por causa de pipa, chutou fliperama para devolver a ficha, mandou busca lá no morrão, lá, solta ali, eu vou buscar, hein? Então, assim, as dúvidas que eu tinha, ela nunca conseguiu tirar. Mas a vida que ela vivia sempre foi uma vida que eu poderia falar qualquer frase, menos aquela assim, ó, todo crente é safado, porque ali eu tinha alguém que era referência. Sim. Mas todas as vezes que sentava na mesa para conversar, um cara que cresceu onde nós cresceu, viveu o que nós viveu e é o que nós somos, um Jesus te ama não vai ser o suficiente. É isso aí. A gente vai querer saber por que ele colocou a árvore no meio do bagulho, por que ele não colocou do lado de fora e resolveria o problema. Quem vai responder uma parada dessa que não for totalmente envolvida no que a palavra diz, tá ligado? Sim. Então, é praticamente essa história, num contexto geral. Aí você leva pra onde você quiser. Eita, tem muita. Não, Sim. peraí, antes de você fazer pergunta. Tem muita coisa. Muita coisa não, mas esse início aí. Minha mãe já era cristã, minha mãe e minhas irmãs. E eu não queria ser crente. Que eu achava uma chatice. E minhas irmãs não são chatas. É gente boa, é crente, gente boa. E tal. E eu falava, ah, não, e a igreja proíbe um monte de coisa, não quero. Não posso ir num samba. Não posso fazer. Não. Não vou. E minha mãe. Minha mãe era mais séria, assim, até pela vida que ela levou, de ser mãe solteira de 3, enfim. Mas eu não queria. Mas a minha mãe era desse tipo de bater o olho e eu ter que falar, ficar muda, porque dali tinha outra coisa, né? Não era minha mãe mais, era muito louco. Legal. Era muito doido. E Saudade desse povo. só, pastor, que infelizmente, ou felizmente, que eu falo uma coisa que é muito difícil, mas que é uma realidade na minha vida, o Senhor precisou recolher a minha mãe, tirou minha muleta para eu saber o que era ser crente, sabe? Foi muito louco para mim. Eita, tô emocionada. Foi muito difícil, porque na época, minha mãe morreu com 49 anos. Muito jovem. Bem novo. E eu e o Gil nem namorava, né, Gil? Direito, a gente tinha acabado de se conhecer. E ela viu o Gil e eu falei pra ela, ó, tá vindo um cara aí, mas eu só é meu amigo, só não quero nada com ele, não. Ela falou, Nana, eu falei, não. E ela viu o Gil a primeira vez e falou pro Gil, oi, tudo bem? Você tá bem? O Gil falou, tô, e a senhora, tô bem. Ela tinha acabado de comprar uma casa. E ela falou pro Gil, como que ela falou? Ó, esse apartamento aqui, eu comprei minha casa. Esse apartamento aqui, se você quiser, isso aí da Naná, pode vir. Aí eu falei, para com isso, coisa feia, eu não quero nada com esse cara, mãe. É só umas bitoca e tal. A gente tava no quarto. Saímos do quarto, ela falou, não, tá bom, não vou falar mais nada. Voltou pra sala, ela falou, meu filho, a hora que você quiser, o apartamento é seu. Né, Gil? Sim. Foi a primeira vez que ela tinha visto o Gil. E aí passou, sei lá, nem um mês, né, Gil? Nem um mês, a minha mãe faleceu. E eu e o Gil tá 20 anos juntos, né, desse dia em diante. Minha mãe morreu em dezembro, eu me converti em fevereiro. Aí eu falei, tá na hora de tomar vergonha na cara. Então é tão louco como a gente demora, retarda algumas coisas que não precisava retardar, né? Mas eu acho que é o que você falou no começo. Precisou, né? Tem que passar. As pessoas falam assim pra mim, mano, se você pudesse apagar alguma coisa, eu falo, nadinha, que eu tenho o maior medo de não ser quem eu sou hoje. Isso. Se mudar uma vírgula do que foi, pode ser que eu mude muitas coisas do que eu sou, então eu não quero. Que é a intensidade. Então, assim, hoje eu consigo entender que a mesma intensidade que era lá. Lá, se a gente der mancada, a gente perde dedo? Não, perde a vida. Por que aqui não vale a pena perder a vida? Por que não ser um mártir? Só não é mártir por quem não morre pelo que é sacro, né? Sagrado. Então, morreria muitas vezes se quiser. Toda hora. Todos os dias se quiser. Agora, se vocês falarem, se for para
para ser intenso naquilo que hoje eu acredito, eu daria minha vida no maior barato, porque lá fora eu daria. Sim. Agora, qual é o medo de querer mudar alguma parte da minha vida lá atrás? O medo é que eu não tenha essa mesma coragem pelo entendimento que hoje eu tenho nesse sentido. Evangelho, né, mano? O evangelho é tudo, não é assim. Pra mim não é uma parada assim e tal. Não, o evangelho é tudo, é o total. Abrange tudo. É tudo. A minha vida, não existe vida sem essa boa notícia, tá ligado? Sim. E vamos apagar uma vírgula. Não, mas por quê? Só com medo de eu não entender o que eu entendo hoje sobre o evangelho. Deixa essa vírgula lá, porque aquele cara era eu. Sim. Eu sou aquele mano. Ah, você era do Detentos? Não, eu sou do Detentos, porque faz parte da parada. Quem se converteu foi o rap. Você é rapeiro? Canta rap gospel? Não, eu canto rap. Quem se converteu foi eu. O rap não se converteu. Mas a minha boca falava do que o coração tava cheio lá. E hoje? Transborda do que o coração tá cheio aqui, velho. Vamos mudar alguma coisa? Não, pode deixar. Cara, mas foi muita coisa feia. Cara, eu tenho o maior medo de apagar coisa feia. E hoje não tá vivendo essa parada. Então deixa lá, deixa lá. É isso. Deixa aí acontecer. O passado É faz exatamente parte. Né, isso. mano? Faz Eu não parte. tô mais lá. Mas faz Mas parte. Graças a Deus que eu tô. Porque se não passasse por isso, não ia ter história. Não ia, Deus me livre. Não ia ter história. Faça isso, uma Deixa eu pergunta. te perguntar. Nem história, nem intensidade, nem... Aff, você é louco. Deixa eu te perguntar, Mano Reco. Então a Dona Lola influenciou muito pra você Dona Lola. largar a parada que você tava fazendo errado aí na sua vida. A minha mãe, cara, é difícil porque ela foi nessa, né, mano? E por mais que a gente fale assim, tô preparado, ela foi lá, já nós se tromba. É 1000 grau, porque é toda uma história. Ela na realidade, ela foi o evangelho vivo que eu vi. Então ela, mãe, para com essas ideias, negócio de crente, agora é calça de veludo ou bumbum de fora, é o que eu falar. Que significa o quê? Ou é tudo ou é nada, né? Falei bumbum aí, desculpa aí. Não tem problema. Bumbum pode falar. Aqui, é um ditado popular Sim. nosso sim. no tempo. Calça de veludo, tudo. Ou é bumbum de fora, nada. Sim. Ela fala, você vai ver o jeito que o meu Deus vai te deixar de bumbum de fora, mas você vai vir. Deixa eu encostar um caminhão, mudar a sua vida. Onde você mora aí, casa velha sem reboco, deixa eu mudar a sua vida. Ela deixa seu dinheiro, eu não quero uma pedra na minha casa. Ou seja, ela não sabia responder minhas perguntas. Então, as minhas perguntas eram tipo essa aqui, ó. Então, o mano deu mancada, quem comeu foi o cara, o que não devia comer, a mina dele comeu o que não devia comer, tô falando de quem? Adão e Eva. Quando era pra pôr roupa, ele tirou, quando era pra tirar, quando era pra calar, ele falou, quando era pra falar, ele calou, por vir total, se escondeu quando era pra aparecer, em vez de ser sincero pra tirar a roupa e falar, pra culpou a mulher que você me deu, a mina quando era pra ser responsa, foi a cobra que você criou, e agora você tá falando que eu vou morrer por conta do erro desses caras, então seu Deus não é poderoso, seu Deus não é fiel, então o seu Deus é o mais comédia que eu conheço na minha vida, eu falava pra ela essas ideias. Sim. Como que ela ia me explicar? Eu, por exemplo, já estava preparado. Naquele grande dia eu vou estar na fila, vou chegar na minha vez, que ela falava de um telão. Certo. O evangelho que eu conhecia na época era dessa forma. Sim. Ela falava de um telão, não sei se a sua já falou disso, mas a minha é direto. Falava de um telão que antes de eu vou sentar, vai chegar a minha hora, eu falei, não, tô preparado para falar com o mestrão. Vou fazer umas perguntas para ele, que eu ia perguntar para ele na minha vez. O cara comeu o que não devia comer, fez o que não devia fazer, e agora quem morre sou eu, não me disse é injusto. Mas olha as ideias, quando eu conheci, eu comecei a entender assim, graças a Deus que eu não esperei. Porque é realidade. Foi injusto o que aconteceu. Foi zoado o que aconteceu. Os caras comem da mancada e pai, quem morre sou eu, isso é injusto, mas calma. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem saiu o pecado. Então foi injusto lá, mas alguém fez justiça na cruz. Então, hoje eu entendo que o Espírito Santo... Hoje, como que ela iria me explicar isso? Mas hoje eu entendo que o Espírito Santo veio para me convencer dessas três coisas. O pecado que Adão deixou na terra, a justiça que foi feita na cruz do Calvário e o juízo que vai vir para todos, mesmo que não creia. Sim. Agora, para entender isso, não veio da minha mãe. Mas olha o tipo de pergunta que eu fazia para ela. Sim. Agora, ela não saberia responder nunca, mas a vida dela gritava o evangelho. Dessa pedra, desse seu dinheiro, meu filho, eu não quero uma pedra na minha casa. Consegue entender? Sim. Graças a Deus que eu tive acesso... Sim. a esse curso, né, esse seminário que logo se tornou curso, estou mais de 15 anos envolvido, não quero parar mais nunca de aprender, porque isso aqui que foi preencher uma parada que eu achei que o rap ia preencher, a fama ia preencher, mulherada, gandaia, goró, enfim. Então não parei mais, porque todas as vezes que eu como e alimento a carne é saciado demais, é muito bom, a cabeça não dói,
satisfeito, aquela satisfação. Eu só não sabia que a leitura do Evangelho, o entendimento do que é o Evangelho, tiraria o vazio, alimentaria aquilo que eu não sabia como alimentar. Quando eu descobri, fechou. Agora, como a minha mãe me influenciou? Com a vida. Ela não sentava comigo e falava, deixa eu te explicar, meu irmão, deixa eu falar para você sobre a livre escolha, sobre um Deus que precisa ser fiel, como ele iria saber colocar a árvore do lado de fora. Não ia me explicar nunca tecnicamente, teologicamente, mas a vida dela gritava. Sim. Então, toda a atitude que eu via dela, nesse sentido, eu falava, aí, se tiver que ser crente um dia, tem que ser igual essa velhinha aí, porque essa aí é pancada. Essa é real. É porque eu acho que a história delas, assim, por exemplo, você é um cara extremamente inteligente, dá pra ver. Mas eu acho que na simplicidade, né, das nossas mães, a ideia de trocar ideia, olha que minha mãe trocava muita ideia, mas assim, essas ideias de ficar falando, como é que eu vou convencer esse infeliz do meu filho, da minha filha, que não é por aí, é por aqui, sabe? Pudesse abrir a cabeça. Só que aí as atitudes, que é o que a gente fala muito hoje de evangelho, né? De ser, das atitudes mudar. Pegando esse gancho aí, que não é uma pergunta, mas no dia que a minha mãe, eu dormia já, eu tinha um quarto sozinha, porque as meninas já tinham casado, e ela tinha um rádio no meu quarto. E todo dia ela colocava uma oração bem alta de um cara gritando. Eu falava, como ela quer que eu seja crente, gente? Que esse homem gritando, 6:30 da manhã, na minha orelha. E ela, pá, orando, beleza. No dia que morreu um dia, no domingo, quando a gente foi limpar a casa, eu fui limpar o rádio. Quando eu levantei o rádio, tinha 11 bilhetes. 11. Todos uma oração pra mim. Mentira. 10 era pra mim. 1 era pra minhas irmãs. Abençoa a vida das minhas filhas, Vivi e Tuti. Os 10 era. Dê uma família pra Naná. O outro, dê o melhor marido, dê filhos, dê carro, dê a casa. Então, ela enxergou antes, então era isso que elas tinham, que a gente, óbvio, não tinha e não sabia. Né? Não, elas enxergavam o espiritual muito antes da gente. Né? E a atitude do evangelho. Era uns papos que não fazia sentido na hora, mas certamente depois faria. Isso. Coisa linda. Isso. E que é maravilhoso, foi Graças incrível. a Deus por esse povo. Conta pra gente o que mais marcou na sua produção do DVD do Amor de Mãe. Teve um DVD desse, não teve? Teve o Amor só de Mãe, eu li errado. E o resto é puro ódio, é isso? Foi um DVD, foi um CD. Foi assim, o primeiro DVD de rap nacional chama-se o primeiro DVD de rap nacional. Tá. Depois disso, eu me converti. Depois desse DVD, eu comecei a andar com a tia Ita, que é uma outra velhinha que eu ia lá, só o sangue de Jesus na minha vida, na vida desses caras e tal. E assim, quando eu escrevi o CD depois desse DVD, foi um CD chamado Amor Só de Mãe, o resto puro ódio. E a ideia, assim, você pensa assim numa coisa. Sabe, eu tenho uma frase que fala assim, no final tá quem sempre teve. Essa é a realidade. E nessa época, nessa transição, e foi bem na hora que eu corri para começar a fazer curso, eu passei por uma dificuldade muito grande assim, de tipo, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não está sendo visto, está sendo lembrado, a melhor coisa é isso mesmo, é quem é sempre visto. Então, eu estava numa situação em que eu perdi meus amigos. Quem não tinha morrido tinha ido preso. Quem não estava preso estava numa situação igual eu, tipo meio que foragido, vamos dizer assim. Uma vida que não dava mais para usufruir de tudo que a gente teve. Então era famoso, não dá para usufruir da fama. Tinha o dinheiro, não dá para usufruir do dinheiro, a não ser que seja pagando para não ficar preso. Vamos pensar dessa forma. É um tempo diferente, né? Hoje você fica 3 dias, vai direto lá para o CDP, etc. Tal, mas antigamente tinha um monte de delegacia aí, que quem podia mais chorava menos, né? Vamos pensar dessa forma. Então, eu estava numa situação em que eu olhei para um lado, os que não tinham morrido estavam presos. E os que estavam soltos estavam na mesma situação. E os que era o oba-oba
Tipo, não, se tá nessa situação aí, eu vou dar o passo para trás. Eu não vou ficar perto. E aí você para assim e pensa assim, você ouve a sua mãe falando sobre uma parada assim, tipo, o meu filho pode ser o que for. Ele poderia ser até alguém, ela falou com outra linguagem, mas Sim. hoje não dá para falar nessa mesma linguagem, mas ela falou assim, ele pode ter problema, ele pode ter o problema que for, pode ser quem for, falando pra mulher lá, né? E eu quietinho em um lugar onde para mim era o único lugar mais seguro ali. Ela falando, aconselhando a mulher, falando assim, ele pode ser o que ele for. Se hoje ele chegasse em mim e falasse que ele teria algum tipo de relacionamento até homoafetivo, não foi essas palavras que ela Sim. usou, estou usando para ser, eu não abriria a mão dele. Aí ela pegou e falou assim, aí no DVD ela falando essa parada que me marcou porque ela sabe. Ela falou assim, você já imaginou se eu tivesse aberto mão do meu filho nesse tempo? Hoje ele não seria a bênção que ele é hoje. Sim. Então, o DVD de testemunho, que foi o outro depois do testemunho, o que mais me marcou foi essa frase, pelo fato de que, real, no final, tá quem sempre teve. Dela poder olhar e falar assim, mano, independente do que você viveu, do que você vive, tipo assim, quando eu batia na porta da casa dela, aí adivinha quem era que abria? Eu ia na onde for. Ah, foragido não sei na onde, não. Aqui o bagulho é queima, moia, não sei. Aqui a situação é essa, não, mano. Mas e o outro. Ô, salve, eu tô precisando de um tanto pra. Ô, inclusive eu tô longe. Alô, tu. Ô, tô duro, mano. Senão eu te ajudava. Ontem saiu o Golfão Sapão. Amanhã ele compra o Golfão Sapão. E aí, durante a semana eu ligo pedindo porque eu preciso pra poder resolver algumas coisas, mas eu tô duro. Mas não, a casa da velhinha, como é que tá? Porta aberta. E o quarto, como é que tá? Eu nunca mandei você sair daqui. Tá lá. Quem saiu daqui foi você, com essa sua boca dura que você tem. Ah, mas você vai ter que colocar a roupa no guarda-roupa que você disse que nunca mais colocaria suas roupas de marca, né? Mas tá aí, se servir pra você, coloca. E aqui você pode deixar que quem bater no portão pode deixar que eu vou atender, Caraca. tá ligado? Aí foi quando surgiu a ideia da letra, né? Amor só de mãe. E o resto? Puro ódio. Então era uma parada que, tipo, me marcou, fez com que gerasse isso. Não mudo uma frase, nada do que tá nessa canção. Mas lá na frente, eu entendo que passos como esse que foi Sim. dado, que marcou lá atrás, mesmo me colocando mais ódio, sem ter o entendimento do evangelho, é que me faz ser tão intenso hoje no que se refere ao evangelho, tá ligado? Então esse foi o que mais me marcou. Tá ruim, né, João? Tá nada. Tá cê é ruim? louco. É só... Tá ruim, Jones? Caraca, tá vendo aí, né, Jones? Põe mais crédito aí nessa ficha. Põe mais ficha aí, hein, ô. Produção. Põe mais ficha aí. Não, hein? ali é por acaso só, né? Só pra gente ter, né, Danilo? Põe mais, qualquer coisa, pode pôr mais ficha aí se quiser. Olha, tá. Pastor, Deixa eu falar uma não, coisa. Deixa eu perguntar pra Ai, ele. deixa eu falar uma Em pergunta. Em 2005 você iniciou o curso de teologia. O que te inspirou a buscar o curso? Não fui inspirado, foi o medo. Mano. Eu comecei a fazer curso um monte, pra não ficar moscando na quebrada, na situação que eu tava. Quanto Agora, tempo foi do curso? O que me inspirou Sim. em permanecer foi quando eu sentei e mesmo em choque. Como assim? Tudo que for coberto vai ser descoberto. Professor, faça favor, alguém vai caguetar nós? Que ideia é essa? Me dava mais medo. Agora, o que me inspira para dar continuidade é que era 3 vezes por semana, Certo. era 3h30 de curso, quase Nossa. 4 horas. Top! Tudo que vinha, sabe aquelas perguntas que eu fazia, da onde que vinha a resposta? Mas tudo que vinha de lá para cá, no sentido Bíblia, não saciava o que a comida saciava. Mas o vazio que eu achei que a fama ia trazer, ia preencher, esse tipo de papo, Se enchia, né? mano, era louco, porque assim, o seminário foi na Assembleia de Deus da Missão, porque eu não poderia fazer a teologia, na época, se eu não tivesse notas em seminário. Nossa. Por conta de uma parte de coisa. Então, Sim. eu tinha que ter notas no seminário, eu tive que fazer 1 ano. Eu não aceitei Jesus em 1 ano. Eu fiz 1 ano de seminário de teologia. Tá. Depois desse 1 ano eu aceitei Jesus, e aí começa então a primeira faculdade de teologia. Por causa das notas do seminário. Então, assim, esse seminário foi tão cabuloso que teve que ser feito numa igreja. E a igreja, meu irmão, se o bigode dos caras tivesse errado, é banco.
E eu, coloridão, sentava com o pé na cadeira, nunca... Boca suja até umas horas, meu irmão. Se vocês acham maloqueiro hoje, eu até vim ajeitado que eu vim de outra resposta. Mas eu gosto do coloridão aí, ó, bonézão colorido. Então, assim, se vocês acham maloqueiro antes, vocês têm que imaginar como eu tava. E aí o Israel que me levou e falou, ele só quer assistir o seminário. Eles tinham eu como uma missão para eles. Sim. Então, depois de um ano, não teve jeito. Mas durante um ano foi madeira. Que ideia é essa aqui? Tumultuando. Para, mano, não tenho medo de nada. É o que a Bíblia fala para nós aqui, porque tinha umas apostilas grifando e tal. E eu vivia falando lá pro professor, aí, professor, tá vendo aí, ó? Isso aqui eu acredito sim, mas isso aqui não foi a igreja que me ensinou, não. Isso aqui foi a rua que me ensinou. Aí, se os caras não mostrar o barato diferente do meu, oxi, não tenho medo de ninguém, papapá. Ele falou, porque tava escrito assim, você não deve temer aquele que mata o seu corpo e não tem o que fazer com a alma. 3 pontinhos. Aí ele falou, interessante, mas faz o seguinte, você já aprendeu aqui que uma frase sem contexto é pretexto para heresia. Vamos fazer o seguinte, pega a sua Bíblia, vem aqui na frente para nós, ligeiro, pastorzão, ligeiro. Sim, total. E lê para nós um contexto geral, vamos ver o que ele tá fazendo. Aí eu, não, demorou, porque isso aqui eu aprendi, foi na rua, não foi na igreja, tal. Peguei minha Thompson ganhada de capa marrom, fui lá na frente, coloridão, abri a Bíblia, quando eu fui lá, Mateus 10, alguma coisa, 30 e pá. Você não deve ter medo daquele que mata o seu corpo e não tem o que fazer com a alma. Porém, quando deu o porém, a testa já começou a suar. Você deve temer aquele que mata o seu corpo e tem poder para lançar sua alma no inferno. Suando aqui, a Bíblia escorre. Esse tipo de papo, velho, que me saciava e fez eu, se eu tiver que ir para casa de recuperação, inclusive nós temos, se vocês precisarem, pode contar com nós. Se eu precisar de ir para uma casa de acolhimento ou recuperação, é porque eu sou viciado na Bíblia, velho. Eu amo, mano. É uma parada que é, tipo, involuntário. Não é uma parada assim... Eu acho que se vocês quiserem me deixar de castigo, se vocês quiserem fazer uma coisa ruim pra mim, tira a Bíblia e não permita que eu leia. Tá ligado? As cartas que o Paulo mandou pros pastores, a forma que tem que ser, o salmo que vem umas ideias que você... Cara, esse tempo, eu fiquei tão biruta nisso que eu não conseguia mais ficar longe. Então, assim... Do papo, não estava pensando em igreja, em ser crente, em nada dessas ideias. Só que vai chegar uma hora, igual depois de um ano, Daniel e Apocalipse. Então, poxa, essa parada aqui é importante para mim. Se eu tirar a nota baixa, se chegar numa oportunidade de ter uma bolsa, eu não vou ter. Então eu quero. Então, Daniel e Apocalipse, você nunca vai entender Apocalipse você nunca vai entender Daniel sem entender Apocalipse e assim vice-versa. E eu terminei lá, tô terminando tal. Acabou na última matéria, né? Era de 6 em 6, então era a provona de todas as matérias do semestre. Aí terminei e tal, e aí quando foi falar sobre o Daniel e Apocalipse, eu tava querendo procurar Apocalipse 21. E aí eu entreguei a prova, falei, mano, eu acho que eu errei nesse barato aqui. Peguei a Thompson de novo, coloquei aqui assim, aí foi o meu checkmate. Por quê? Quando eu abri, eu tava procurando Apocalipse 21, e quando eu fui procurando, baixando assim na Thompson na época, não tinha ainda nesses baratos celular, com essa facilidade de apertar o botão, peguei o 20, o último versículo, que é o 15, aí estava escrito lá, aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no fogo. Eu, professor, faz favor, que ideia é essa aqui? Ele falou, exatamente isso vai acontecer. Quando Jesus voltar, ele vai abrir um livro, e esse livro vai ter cada nome. Aquele que não foi achado o seu nome no livro da vida, esse vai ser lançado no fogo. Eu, mano, que bagulho cabuloso. Forte, né? Forte, hein, professor? Ele, forte. Eu sentado aqui, ele em pé aqui do meu lado. Eu falei, é mesmo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Meu nome tá no livro da vida mesmo? Aí ele falou assim pra mim, é claro que não. Eu falei, oxe, como assim? Tô nessas ideias que tem um ano. Que papo é esse de nome no livro? Ele falou, não. O que é aceitar? O que é... pôr o nome no livro da vida? Ele falou, aceitar Jesus, mano. Aceitar o que foi feito, que é o suficiente. E aí seu nome tá no livro da vida. Não, eu já entendi o que ele fez e tal. E agora? Meu nome tá no livro da vida? Ele falou, claro que não. Eu falei, então você tá tirando eu. Você falou que era só acreditar e eu tô falando que acredito. Não, mas a Bíblia fala lá em Romanos também, que se com o seu coração sentir, com a boca você confessar, então será feito. Aí ele, em vez de usar a questão daqueles que é salvo e por causa que teve fé, ele usou, você vai ser feito filho de Deus. Aí eu levantei e fiquei bravo. Sabe por que eu não gosto de vocês? Porque vocês falam que todo mundo... A minha mãe me ensinou a vida toda que todo mundo é filho de Deus. Eu falei, então desculpa, mas sua velha ensinou errado.
Falei, me prova na Bíblia, 1 João 3, versículo 10. Aí lá tá escrito assim, dessa forma você conhece quem são os filhos de Deus e filho do diabo. Falei, nossa, que barato louco. Tá de brincadeira. Não, é isso mesmo. É o que a Bíblia fala. Eu gostaria que não. Eu também costumo falar, eu gostaria de rasgar essa folha e nunca mais... Sim. Principalmente 1 João, capítulo 3 inteiro, porque é muito cabuloso. Aí eu falei, nossa, que barato louco. Eu falei assim pra ele ainda assim, eu falei, mano, você tá falando então que eu sou filho do diabo? Ele falou, mano, você é um cara inteligente. Aí ali foi onde foi a bifurcação. Eu falei, não, mano, tem um bagulho que eu tenho que fazer. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer. O barato é louco, porque o que eu tô aprendendo tá me dando vida, mas toda hora ela coloca uma bifurcação, ou você é ou você não é. Aquelas ideias de que Deus não faz acepção de pessoa, ele não fez na cruz do Calvário. Ao permitir que o filho morresse para que tomasse o cálice do ódio, ele não fez. Agora, como que isso aqui não é acepção? Aos que vão estar do lado esquerdo e os que vão estar do lado direito. Vem benditos do meu Pai. Se uns é bendito do Pai, os outros é quem? Os que não foi visitar, os que não foi para... Se está escrito aqui, aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no fogo, então não tem acepção aqui. Quem não tem o nome do livro da vida, isso é uma acepção. É necessário que tenha... Falei, mano, que bagulho louco, eu tenho que tomar uma atitude, velho. E aí não tem jeito. E aí eu falei, aí, professor, eu preciso... No meio da prova. Bagulho louco. Foi assim, e são coisas, cara, que, mano... eu fiquei 1 ano sem aceitar Jesus, mas depois desse 1 ano que eu fiz essa prova e teve o checkmate, em todo o seminário, sempre... E o professor é um gênio, né, mano? Sim, Velho, eu também. grisalho, pá. Se fosse qualquer outro, do jeito que eu andava, do jeito que eu entrava, do jeito que eu colava, da forma que eu falava, eles não aguentavam. Eu glorifico a Deus pela vida daquele cara. O Israel, o irmão do Pité, né, do back vocal do Detentos, que me levou, e o pastor que aceitou. Porque eu falei, ó, não quero bagulho de Jesus, não quero esses baratos não, tô aqui pra escrever uns bagulho novo pro meu grupo. Pode? Ele falou, demorou. Só vou te fazer uma pergunta. A primeira pergunta dele, você crê na Bíblia? Eu falei, creio. Ele falou, então já era. Boa. Inteligentíssimo, Lá pastor. no final, ele chegou e falou, já que você acredita, é o que a Bíblia diz. Tá ligado? Sim. Eu falei, mano, não tem como, não existe possibilidades disso aqui que tá me fazendo tão bem ser mentira. O que eu tenho que fazer para pôr o nome no livro da vida? Não é sobre o ato de fazer, mas é sobre o entendimento daquilo que você vai se tornar. Cara, eu já entendi, não, mas se você sentiu, então confessa com a sua boca, que é o ato que eu nunca queria fazer. Certo. Tá ligado? E aí teve jeito. Fui no culto e o barato, sabe quando você parece... Batendo. É, amassa, não tem... E tipo assim, desce, você sopra, Não. porque você é o monstro, né, mano? Você tem uns baratos. Aí a maior dificuldade nem foi essa, mas a maior dificuldade é a renúncia. Como é que vai renunciar? Ninguém quer renunciar, né? Eu vou renunciar os bagulho que me dá dinheiro? Sim. Ô professor, deixa eu falar pra você, eu tenho uma lojinha. Aí ele falou, é mesmo, glória a Deus, hein? Vende o quê na loja? Aí eu falei, não, você não tá entendendo, eu acho que você não tá entendendo. Minhas lojinhas. Mas você chegou a ter esse papo? Porque, Tem que tipo ter, assim, Gil. acusa, né? Não é uma parada assim. É uma parada que é viva. É. Então, quando você tá ouvindo ali a conversa deles e tal, você tá empolgado anotando o que interessa e tal, mas sempre surge a ideia. E aí você, tipo, mano, então você é louco. Tudo que você fez com as suas mãos, você vai dar conta. Tudo que você viu com seus olhos, tudo que falou com a sua boca, cara, que ideia. Então chega no final ali que você tem a oportunidade, aí eu falei, eu tenho umas lojinhas ali e tal. Ele falou, glória a Deus. Eu falei, não, mas minha lojinha vende droga. Aí ele, não, você é louco, misericórdia, e pá. Eu falei, não, aí as que eu tinha arrendado já tava longe, as que tava perto, pá, mas, mano, ainda aí tinha uns revólver. Porque os revólver era investimento também. Pessoas usavam. E eu falei pra ele assim, ó, eu tenho uma outra coisa pra te falar. Aí ele me fala, ele me chamava de Mano Rap. Me chamava de Mano Rap, da hora. Eu falei, não, mas esses baratos até nem quero mais saber e tal, mas eu tenho a minha que é proteção, mano. Ele, não, vai na delegacia entrega. Vai você na delegacia entregar, você é louco. Tava nessas coisas de entregar de achar, entregar sim. e não ia ter BO, essas coisas. Falei, você é louco, mas é minha proteção. Ele, não, deixa eu te ler um negócio aqui, ó. Se o guarda de Israel não guarda a cidade, mano, em vão vigia a sentinela. Isso aí já não é mais sua proteção. Ele falou, eu falei pra ele, você não tem noção do que eu já vivi, meu parceiro. Você não tem noção você não sabe, pastor, não leva a mal. Ele, cara, você precisa começar. Ou você põe a sua vida na mão de Deus. Então era uma transição. Nossa, que, muito cara, difícil. a dificuldade é a renúncia. Sim. E aí a última coisa foi o quê? O rap.
Como assim? Eu falava pra ele, para com essas ideias. Se você parar de trabalhar amanhã, eu paro de trabalhar depois da manhã. Sai do seu trampo que eu saio do meu. Isso pra mim é trabalho. Aí um dia, ele, impulsionado a uma história que ele viu, né? Ouviu? Aí me chama, lá na salinha dele lá, eu queria conversar com você, chamei, mal preocupado, né? Chamou só eu, fechou a porta, eu falei, mano, você é louco, será que é pra matar alguém? O que vai acontecer? Aí ele chegou e falou assim pra mim, falou assim, professor, ô Reco, deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém chegasse pra você e pedisse a sua noiva emprestada, mano, falei, ô professor, eu vou fingir que eu nem ouvi você falar esse barato aí, mano. Fingir que eu nem ouvi. Não, eu tô falando sério, eu quero saber a sua reação mesmo. Se alguém chegasse pra você, ó, empresta sua noiva pra mim, a gente vai usar essa semana, essa noite aqui, essa madrugada, mas ó, 6 da manhã a gente dá um banho nela e devolve pra você. Eu falei, você tá de brincadeira, mano, para com essas ideias. ideia é essa, fechei na pastor? hora. Eu falei, cara, para com essas conversas. Eu quero saber a sua reação. Eu falei, mano, eu falei pra ele, minha reação seria cortar os braços, as pernas, espalhar na quebrada e escrever no peito porque que esse cara morreu, mano. Que ideia feia é essa? Ele, então essa seria a sua reação? Eu falei, é a minha reação. Aí ele falou assim, como você acha que é a reação de Jesus quando você, como noiva, é emprestada pro mundo pra você fazer o que você quer fazer, cantar o que você quer cantar, mas depois você toma um banho e volta pra ele? Aí eu, mano, e depois de um monte de conceito, de estudo, coração já quebrantado, o que faltava era só a renúncia da... Tipo assim, aquela ideia, né, que o velhinho, quando foi chamado, Deus não queria o filho do velhinho, mas queria a intenção do coração do velhinho. Entende? Tipo, o velhinho que eu tô falando é o Abraão. Uhum. Então assim, pera que eu já resolvi, calma. Não, viu que isso acontece? Se você é capaz de dar o seu filho por amor a mim, eu sou capaz de entregar. Vamos seguir o plano, né? O plano de salvação. Eu sou capaz de entregar o meu filho por amor a quem pensa dessa forma. Pode ir para que eu já resolvi, já achei um cordeiro. Já entendi. Já tem ali o cordeiro. Então, assim, o Deus nunca pediu o rap. Deus só pediu o meu coração, que em primeiro lugar estava o rap. Sim. Era eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois o rap. Depois eu, talvez alguém da minha família. Depois eu e o rap. Então era tudo pra mim o rap. E era o que ainda tava me dando, o que preenchia o ego. Fama, dinheirada, ainda colava nos lugares. E os shows também me ajudavam financeiramente. Como é que eu vou ficar agora sem nada? Eu não sei fazer nada, João. Então assim, ficava na minha cabeça. Meus patrocínios, minhas coisas, porque ganhava roupa até umas horas. É que a gente fica limitado, né? A gente fica enxergando com o nosso olho, né? Poxa. Aquilo, a gente enxerga aquilo que a gente pode pegar. Né? Então é muito difícil. Tanto que quando eu entendi essas ideias, eu fui pra casa, o bagulho ficou me batendo, dando soco igual o Tyson na minha cabeça. E eu, mano, já vim até aqui, eu já descobri que o evangelho é essa ilha aí. Ou eu vou, e quando eu chegar na praia, pra usufruir da ilha, eu queimo os barcos, quebro tudo. É tipo essa bifurcação agora que eu tô. Pra eu usufruir do que tem, ou então o barco vai ser sempre a opção de sair fora. E nesse caso, o barco tá sendo rap, tá sendo Detentos, tá sendo a fama, os bagulho. E aí, cara, numa reunião, aí foi a deixa, né? Na reunião do Detentos, bagulho da hora, todo mundo sentado, o empresário sentado. Manos, vocês têm que entender. Na época era o Proibidão, que tinha os Proibidão, os funk Proibidão. Sim. Antes de sair, era só nos guetos mesmo do Rio de Janeiro que tinha essas paradas, nem tinha saído pra fora ainda. O empresário falou assim pra nós, vocês podem falar porque vocês viveram, o bagulho vai ser louco, nós vai fazer um rap pesadão, é assim que eu quero o rap e tal. E eu já tinha escrito, mano, uns cabulosos, assim, de pancada perturbar mesmo. a mente. E aí ele pegou e na hora que ele me mostrou, aí mostraram, ó, e a capa do CD vai ser essa aqui, que os caras já escolheu. E aí a Sky Blue na época, distribuída pela Sony, mano, de novo ia ser estouro. O último cara que tava preso saiu, primeiro vocalista junto comigo e mais um time forte que tava vindo, ia ser estouro. Aí na hora que mostrou a capa, mano, aí Deus falou comigo nesse bagulho. Nossa. Quando mostrou a capa, abriu o barato assim, o Cristo de braços abertos com colete à prova de bala. Eu falei, pá, já segurei na mesa, eu falei, certo. Mano, isso aí não dá. Como é que eu tô aprendendo esses bagulho, pá? Quando virou atrás da capa, o coração de Cristo furado de bala. Tá ligado? Não. Aí eu falei, rapaziada, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês e tal. Aí falei, eu tô saindo fora, eu não quero mais, eu tô indo pra igreja com a família. Aí, você já tava casado com a sua esposa? Não. Nessa época,
nessa época eu não tava casado com a Kelly. E eu nunca casei com ninguém que não fosse a Kelly, tá? Tô falando assim. Tem quantos filhos? Um monte de filhos. Tudo com a Kelly. Kelly é terrível. Enfim. Mas assim, quando ele falou essa parada, eu falei isso, aí o empresário levantou e falou, você é louco? Você é um produto, eu te ponho na cadeia. Quando eu ouvi cadeia, acabou tudo. Aí é mesa pra cima, o bagulho ficou louco, o xingo dali, o xingo de cá. Não era batizado ainda. E aí ali, tipo, foi é como se eu tivesse, hoje eu sabendo o que é isso, é como se eu tivesse tido um divórcio. Sim. Talvez tenha sido o pior dia da minha vida, pra você ter ideia. Sim. Porque ali eu tava abrindo mão de uma parada que eu amava fazer, velho. Então quando eu parei, eu não voltei atrás porque eu era orgulhoso, poderia ter negociado a capa, poderia ter mudado. Só que na minha cabeça, Você já não ou é ou mais. não é, e já era. Entendeu? Eu tava numa transição que primeiro eu fiquei, depois eu terminei o curso, me converti, aceitei Jesus, fiz o que tinha que fazer. Então me posicionei, falei pra aquela que se ela voltasse lá pra onde a mãe dela era polícia, mandou lá pra cá do caramba ela, porque sabia a vida que eu tinha, mandou ela pra longe. Falei, se você voltar nós casas, eu quero uma vida nova, tal. Mas esse período aqui foi tipo assim, acabou tudo. Os patrocínios, fui lá buscar nas minhas camisetas lá, uns baratos da hora, o cara falou, mano, a gente não patrocina você, a gente patrocina o grupo. Ai, meu Deus. Ó, mas pega essa camisa aqui pra você, e jogou uma camiseta. Eu sei o que ele quis dizer, mas pra eu que tava abandonando tudo, já não tinha mais os bagulho que eu ganhava dinheiro. Sim. Aquilo ali pra mim foi uma humilhação. Sim. Aí você pega um busão pra ir embora, porque aí você paga pra não ficar preso, você perde seus baratos tudo, você acaba... 1 milhão de coisas aconteceu. Lembra da calça de veludo do bumbum de fora? E minha mãe falou, você vai ficar de bumbum de fora. Tome-lhe o bumbum de fora. E aí dentro do busão você vê os malandrão, a velhinha querendo sentar e o malandrão fingindo que tá dormindo, a vontade de dar um tapa na cara, quebrar na madeira, abrir na dentada, porque você tá vindo dessa parada. E tipo, mano, e se eu entrar numa fita dessa, isso aqui vai... Mano, uma loucura, velho. E tipo, a renúncia, ela não é uma renúncia só das coisas que você tem. É do proceder que você tem também. Sim. Então, quando eu renunciei o Detentos, tudo foi bom, porque tudo que eu me apegava era tipo assim, isso aqui é menor do que isso. Uhum. Então, pra que eu vou arrumar uma encrenca aqui no trânsito? Isso é menor do que eu já renunciei. Então, vale a pena deixar esses caras pra lá. Vai embora, né? Tá ligado? E aí foi a luta. A renúncia foi a pior parte. É porque eu acho que é bem isso que você tá falando, você não renuncia só o físico, né? Você renuncia a amizade. Tudo. Você Vários não- amigos. Muitos não querem respeitar, Tô aqui pra né? falar pra vocês, não me ligue mais nada, porque é o seguinte, tô indo pra igreja com a família, alguns falam, para, tio, quando você ficar duro, você volta, já passei por isso. Outros abraçam, mano, tô ligado. Se você tá falando isso é porque é verdade, e um dia eu quero chegar nesse ponto também. É. Qualquer hora aí, ó, também tô parando, saindo da camisa pra ninguém, pai, e tal. Época de um monte de gente presa, um monte de gente morrendo, mano. Uma transição de época de crime, sabe? Das coisas que tá acontecendo hoje pra um ritmo que era antes. E nós nos olhos do furacão, acostumado com a parada. E agora você, tipo, chega ali na onde... Os caras que a gente conhecia, que eu conheci, e que eu conheço, alguns que ainda estão vivos também, são pessoas que a gente ama, era um pelo outro. Sim. Então o que você tá fazendo ali agora? Você vai abrir mão de pessoas que você ama. É como se tivesse ali... É como se vários velórios eu fui de pessoas que eu amava, que estavam ali numa situação que estava morta, aconteceu. A nossa fala era o coração é debaixo do pé, porque é o seguinte, por que o coração é no pé? Porque a gente não pode ter sentimento nisso, porque poderia ser nós. Agora, chorar eu não vou, por quê? Porque amanhã nós estamos de novo, atrás do que é nosso, porque o sistema mundano falou pra nós o quê? A cultura do mundo, que tomaram os bagulho que é nosso, ninguém falou nada, eu tô lá buscando o que é meu. Sim. É a ideologia que pá. Agora, de repente, vem a cultura do reino, e a cultura do reino mostra que tudo aquilo era mentira. Que o amor não é o eros que você deseja. E nem é o ágape, desculpa, e nem é o filé ou filia, depende do que você está lendo, a tradução que você está lendo. Então não é também o filia, que é o que você tem. Mas é o ágape que importa o que o outro sente. Então, cara, eu fiz tudo errado pela cultura de lá e agora a cultura de cá tá me cobrando que eu ame quem não mereça, cara. Que loucura é essa? Como é que vai ser isso? Só que lá é 1000 graus, porque é aqui. Nós tem, então nós somos. Aqui não é ter. É se tornar não tendo nada. Aqui não importa o que eu tenho, aqui importa quem eu sou. E aqui é guarda baixa, mas a vida inteira sim, com a guarda alta. Aqui
é conseguir realmente amar, mas não aqueles que podem devolver alguma coisa, mas é amar aqueles que não. Mas isso pode, me né? faz um bem danado, porque é muito melhor dar do que receber. Sim. Cara, que transição cabulosa. Nossa. Aí eu falei, É uma chega. mistura. Como que eu posso dizer? Uma mistura de verdades. Porque a verdade foi aquela verdade que você viveu. E aí. Mas Deus também, né? Muito louco, né? Vai no profundo. Que aí foi um cara. Porque se talvez o José de Arimateias Pitezinho. não fosse um cara próximo a você, você não ia dar ouvidos pra ele. Nunca. E se o Israel, quando engoliu nas ideias, fosse um crente borocochô, Isso. tinha tomado um tapa na cara. Exatamente. Se ele tivesse olhado pra mim e falou, você é um cara morto, irmão. Eu falei, onde é que você quer chegar? Fala pra nós que esses caras que nós pega tudo. Ele falou, não, abriu um sepulcros caiado. Aí ele, quando ele abriu o sepulcros caiado, falou assim, ó, do lado de dentro de um caixão tem um morto. Pode ter diamante fora, mas lá dentro tem um morto. Aí ele olhou pra mim e falou, assim é você. Você se veste bem, tem os seus bagulho, e apontou pra rua da biqueira lá. Falou, lá, todo mundo, mas tudo cadáver ambulante. Se ele fosse um crente borocochô, o que nós tínhamos feito com ele? Aí eu olhei pra ele, pensei nas ideias, eu falei, mano, o bagulho é louco. Quando ele viu maldade foi quando ele falou, o choro dura uma noite. Eu falei, mas a alegria vem de manhã. Ele já me engoliu nas ideias. Como assim? Mas a sua alegria já vai fazer uns 3 anos que não amanhece. Pô, ali bateu lá dentro, porque, mano, às noites com o travesseiro gritando, eu sei o que eu passava. Sim. Por que eu chapava? Por que a gente chapa? Porque a gente não quer voltar pra realidade, que a gente tem tudo, mas o vazio continua aqui dentro. E quando ele começou a falar desses bagulho, eu falei, mano, esse maluco é zica mesmo. É isso mesmo que ele tá falando. Vou respeitar porque quem tá falando, o crime baixa as armas pro evangelho. Só depende de quem tá pregando. Se for verdade, Sim. oxi. Quando ele falou isso aí, eu falei, mano, ou seja, você já imaginou se esse cara não fosse referência? É Eu não isso. tinha pulado nisso nunca. Essa é a importância de quem prega ser verdade. Não pregar porque tá escrito, ouviu alguém. Não pregar porque ouviu alguém falar. Mas pregar o que vive. Aquelas vive. ideias, Vive, né? Ah, evangelize. Se preciso, use palavras. Isso é 1000 graus, né? Sim. Mas é isso, por isso que eu falo que Deus é muito louco. Porque ele soube exatamente quem pegar. forma, né? A Ele forma. sabia. Ele sabia que não Foi ia. firme no que ele te falou, né? Pra trazer você. E outra, né? um pastor assembleiano, vamos lá, né? Até hoje, tem muito. Dependendo de com quem você falar, o jeito que você falar, o jeito que se você se vestir, o cara vai ficar meio assim. Sim. O cara, a mulher, vai ficar meio assim. O aleluiado que não sabe a responsabilidade de ser o que tem que ser, ele vai abrir mão, porque esse aleluiado ele não está baseado no que a Bíblia diz para ele ser. Ele está baseado nos dogmas, nas formas e nas formalidades que ensinaram, né? Isso. Aquelas ideias, né? Tem gente que fala assim, a igreja é da porta larga. Mano, mas a igreja tem que ter a porta escancarada. Porque lá dentro dessa porta escancarada, nós loucos vai entrar, na época, né? Sim. Não sou mais, graças a Deus. Nós vamos entrar nessa porta escancarada e lá nós vamos aprender o caminho que a Bíblia fala que é estreito e a porta do céu que a Bíblia fala que é estreita. Agora, a porta da igreja tem que deixar os loucos entrar. Eu Tem. glorifico a Deus pela vida daquele pastor. Mano. É isso. É isso. Ô, Laís, a Laís tá aí? Ô, Laís, o pastor não tem que ir no acampatim, não? Meu, sim. Não tem? Tem que Não tem, Gil? Tem que ir. Hein, pastor? Você sabe lá na igreja, lá tem o acampatim, né? Uhum. E são 1.500 jovens. Eita, é jovem virado na bexiga, hein? É. Chama nós que na escola. Ô, produção, me perdoa aí, ó. Arrastei e fez barulho aí, né? Não Tão faz querendo não, tá de me boa. dar tiro lá. Querendo me matar. Me Aí, perdoa. pastor, Chama 1.500. chama nós que a Vou gente falar com a Bispa Camila, vamos falar, Laís. Ô, dona Camila. Vamos falar com a Bispona. Ô, bispa. Ô, bispona, ajuda nós, bispona. Leva nós lá. E deixa nós fazer um rap lá também. Deixa porque eles gostam. Eles gostam muito, é uma loucura. A gente fica na cozinha, né, amor? 70 pessoas dentro da coisa cozinha, boa. pastor. A gente mete marcha na cozinha. É. O Gil cozinha muito. O Gil só cozinha a partir de 1.500 pessoas, né, amor? É. Menos que isso, você não entra na cozinha. Não né? dá porque a Não. quantidade não Isso. vai bater, Não né? fecha. Né? Ah, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas você já falou como foi o processo aí da conversão e eu acho que é parecido com muita coisa que todo mundo vive, assim, no período da conversão, né? É. Você não, eu acho que você já era crente e não sabia. É. Eu tenho quase certeza disso. Acho que o processo de santificação, parece que ele é padrão, né? É isso. Renunciar umas coisas, porque às vezes a gente pensa assim, né? Lá onde a gente ministra, onde a gente tem a oportunidade,
A gente sempre fala, vamos orar, aí todo mundo, para o quê? Vamos orar pelo cracudo. Aí eu sempre embaço. Mas por quê? Porque ele fede, porque ele mete o revólver e rouba para usar droga. Porque se a gente for orar por ele por causa disso aí, vamos orar também pelo mentiroso. Boa. Porque o cheiroso que mente tá na mesma distância que o do cracudo que rouba, no sentido Deus. Então vamos analisar. O mentiroso que esteja cheiroso do seu lado. Então eu dou embaçada nisso porque às vezes parece que o processo de santificação para o cracudo, para quem roubou, para quem já deu tiro nos outros, para quem e se converteu, parece que é diferente do cara que acabou saindo de uma coisa que não era tão evidente, mas o processo de santificação acaba sendo padrão, né? Então é difícil porque é de dentro para fora, é difícil porque quando a gente aprende dessa forma não é mais sobre a senha no celular, porque quem tinha que ver já viu. Sim. Você consegue entender? Sim. Então, será que aquele que fez o Salmo 98, né? Será que aquele que fez os olhos não vê? Quem fez o ouvido não ouve? Quando eu vejo esses baratos, eu falo, vou enganar quem? Já? Vou pra onde? Não Né? adianta. Tem como. Deixa eu te perguntar, ô Mano Reco. O seu projeto social lá é voltado para quê lá no Capão Redondo? Ó. Que tipo de trabalho que é feito? Lá nós somos o quê? Nós somos... Eu sempre tive... Eu congreguei numa igreja há 14 anos. 14 anos, na mesma igreja. E eu falei assim pro meu bispo. No dia que caiu o óleo na minha cabeça, meu lindo, eu tenho um propósito com Deus. Quando ele me chamou, falou, olha, Deus tem me incomodado, tem falado comigo, e a gente vai separar você e sua esposa na festa da igreja e tal. Eu falei, eu tenho um propósito com Deus. No dia que caiu o óleo, então eu fui um diácono, fui um cooperador, depois um diácono, depois um evangelista e estava viajando o planeta fazendo a obra, fazendo rap, ganhando vidas, estabelecendo igreja, da hora, assim, foi top. E eu tava na melhor época da minha vida, não tava devendo mais ninguém, tava benção, Convertido, ganhando bonitinho. dinheiro. E tipo assim, não se compara o que eu ganhava no show de rap com o que eu tava fazendo também, Sim. financeiramente, espiritualmente, tava top. Ele vem com essas ideias, eu falei, cara, não mexe nessas coisas não. Ele, não, mas não é sobre eu, tal. Você já entendeu a importância de estar na igreja, você se tornou alguém aqui também que Importante, é relevante para o que você faz, importa muito que... Então, eu falei, mano, mas eu tenho um propósito. Tenho um propósito com Deus que quando caísse o óleo de pastor, eu não ia ser o pastor da igreja. Eu queria ser um pastor, mas de uma base missionária. Eu queria capacitar um povo para poder enviar o povo e tal. Eu não posso... Você vai perder o evangelista da hora. Ele olhou para mim e falou, então a gente vai. Vocês estão preparados. Vocês estão preparados. Só não deixa ninguém falar o que vocês são, mano. Vocês são o que Deus quer que vocês sejam, tal. Aí ele pegou e me deu uma dica. Ele falou, mas não existe uma base missionária que vai se tornar uma igreja. Mas existe uma igreja que pode ser um dia uma base missionária. Então o que aconteceu? Nessa transição, depois de 14, 15 anos juntos, eu falei para ele, se eu achar um lugar menos de um ano, você me consagra? Ele falou, demorou. Menos de 3 meses, no mesmo lugar que eu estudei teologia, aceitei Jesus, tava lá vago. Olha que loucura, eu tô falando de um testemunho que na época, 18 anos atrás, e aí agora, quando eu falei assim, vou atrás de um lugar, escrevi aqui um negócio e tal, tô aqui no WhatsApp, ó, estamos aqui atrás de um lugar e tal, esse lugar aqui parece tal. A bispa, dono do lugar, que Deus a tenha, me ligou, falou, mano, olha a frase dela. No Araribe eu tenho um galpão que uma igreja abandonou, ficou, não é a mesma igreja, não era a mesma igreja, era outro povo. E aí depois o meu irmão alugou para umas festas e tal, a gente mandou fechar porque a gente não quer para a festa. Se você for lá e gostar do lugar, ela nem sonhava que era o mesmo lugar que eu aceitei Jesus com o pastor, a Assembleia de Deus lá, que eu fiz a teologia, o seminário. O primeiro seminário que eu fiz foi lá. Aí eu falei, não, eu vou lá dar uma olhada, tal. Ela falou essa frase aqui, ó, se você gostar pra você é sem burocracia. O que nós está atrás de... A vida que eu vivi, alguém chegar em mim e falar, pra você é sem burocracia? Falei, meu Deus, é de Deus. Aí vai eu e a Kelly lá, doido, pensando que a gente vai ver um galpão, que vai ter umas salas pra fazer umas salas de aula, base missionária pra mandar o povo, um lugar pro povo dormir e tal. Quando chegou lá, adivinha, quando abriu a porta assim, ó. Aí eu lembro desses pilares que eu tinha vindo da rua de trás e eu não fiz o caminho que eu sempre fazia. O Waze me levou. Quando eu entrei, ela entrou, aí ela olhou, eu olhei e falei, mano, eu fui lá fora de novo. Mesmo lugar. Exatamente o mesmo lugar. Aí eu olhei pra ela e falei, nega, não vai ser base missionária não.
E ali a gente começou, né? Começou tendo aula, tinha um pessoal que já tinha. A gente saiu, entrou na pandemia com 30 e saiu de lá da pandemia com 130 famílias. Nossa. Muita gente, assim, muita gente, muita gente. E aí depois, o que é, como que funciona essa obra social? É a necessidade que a igreja tem. Então, a igreja foi estabelecida, então precisamos de ajudar famílias que são carentes. Então a gente precisou se tornar uma ONG. Certo. Depois que a gente se tornou uma ONG, a gente começou a fazer trabalhos também de rua, evangelismo e tal. E muitas pessoas têm uma necessidade de que não é só financeira. Eu não consigo tratar um adicto em recuperação, que o povo chama de nóia, levando para minha casa. Se você me levasse para sua casa na época que eu roubava, se você me mostrar onde é o cofre, você tá pego. Ia levar. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso levar esses caras para desintoxicar. Dentro de 3 meses ele desintoxica, depois vai me dar uma oportunidade para eu saber qual é o bicho-papão que leva ele para a droga, porque o problema nunca foi a droga. É o bicho-papão que acaba se manifestando e aí ele se esconde na droga. Então a gente também teve que se tornar o quê? Uma casa de acolhimento. Certo. E vários lugares que chegavam tinha dificuldade de ganhar a sua família. O que a gente teve que se tornar também? Pontos de pregações. Pontos de pregação. Então são vários pontos de pregação. A ONG ela é uma ONG para que funcione essa questão de recebimento que não seja pela igreja, recebimento de doações, etc. e tal. Quando eu falo sobre isso, cesta básica. Tá. E aí não pode ser a ONG que mantém a igreja. A igreja, Que mantém. ela se mantém e no que pode se ter, ela então acaba abençoando onde Sim. pode. Mas agora o social fica esquisito. Então, depois de se tornarmos igreja, se tornamos a base missionária. Aí se tornamos, da base missionária, se tornamos essa ONG. A ONG hoje é uma casa de acolhida, Tá. é os pontos de pregação, os lugares que a gente usa, os lugares que distribui alimentação. Porém, as pessoas pegam um voucher para que busque o alimento. Na ida para pegar o voucher, elas sentam e ouvem o evangelho. Se apaixona igual eu me apaixonei e fica. Muda de vida e começa a aprender que é melhor dar do que receber. Boa. E aí começa-se então os lugares seguros. Onde que é o lugar seguro? O lugar seguro, a gente trabalha com mesa. E o lugar seguro que a gente chama é um lugar que é um ponto de pregação que já se tornou um lugar tão seguro que as pessoas falam com a liderança naquilo que realmente elas precisam. E às vezes não é comida. Então, a gente tem pessoas assim, vou dar um exemplo. Tem uma menina que descobriu que com 12 anos o pai não fazia carinho. Ele abusava. Hoje ela está com quase 30 e conseguiu só ser liberta depois que ela entendeu que o problema dela não foi a droga. O problema dela é que quando passa a questão da droga, ela lembra do que aconteceu e não consegue lidar com isso. Então a gente foi fazer com ela um tratamento primeiro, para saber quem ela é, para entender do que aconteceu. A gente fala sobre tricotomia, de onde que fomos desligados, o que aconteceu, e aí ela começa a ter entendimento, e a partir desse entendimento a gente oferece então essa transição de conversão, de metanoia, ressignificar tudo o que aconteceu para uma cultura nova. Sim. Nós não queremos nada seu. Nessa cultura, importa muito o que você sente. Vocês estão mentindo, anda com a gente, vocês vão perceber que não. Então, é um trabalho de formiguinha. Então, assim, o que a gente trabalha? Na necessidade do povo que se tornou igreja. Entendeu? Então, a gente é focado nessas ideias. Então, só somos uma casa de acolhimento porque a gente não tinha para onde levar as pessoas. Sim. Tá. Então, se tornamos. Tentamos apoiar várias, mas são várias que é difícil. Tem umas que permitem droga, pega os caras antes de terminar o tratamento ou até no início do tratamento coloca para vender umas coisas. E aí, como a gente não acredita nessas paradas, ou a gente faria ou não ia dar certo para ter a nossa metodologia. Agora, olha que Deus louco. É o que você falou no início. Por isso que não pode apagar nada da história mesmo. Não dá. Porque senão, como é que você ia falar com essas pessoas? Não tem como. Você sabe que eu já falei isso num podcast, num bate-papo que a gente teve, e eu vou tornar a falar da Tuti. Uma vez a minha irmã estava passando por um momento bem delicado assim, e ela estava dormindo em casa. As duas estavam dormindo em casa. E aí a gente acordou na madrugada, às 3. Uma foi tomar água, a outra foi no banheiro, tava as 3 de pé. E a gente começou a falar do assunto e tal, e eu falei pra ela, cara, eu não passaria 1% do que você tá passando. Ela falou, então, mas eu tenho que passar, porque quando eu tiver que contar, a pessoa tem que enxergar a verdade no meu olho. Top. Isso mesmo.
Se não passar na minha pele, eu vou poder falar o que for, vai ser só história. Ela falou, não quero contar história. E Corajosa, hein? corajosa demais. É corajosa demais. Eu falei pra ela, então tá bom, então amém. Então vamos orar, bora orar. Porque Deus também é tão bom, né? Que quando a gente estava falando aí do negócio da minha mãe, quando a minha mãe morreu nos braços da minha irmã, da Vivi, e ela estava grávida de 6 meses, pastor. Certo. Acaba que eu falei pra ela, nossa, eu tô muito triste, tô começando a ficar de mal com Deus. Tô triste, pô, tirou minha mãe. E a gente chegou na sala de casa, e mesmo eu não sendo crente, aí as meninas falaram, não, mas vamos orar. E era bem quase de madrugada e tal. E ajoelhamos, oramos, elas oraram por mim, enfim. Então é muito engraçado que toda vez que tem alguma coisa, Deus coloca nós 3 ali juntas de novo, né, Gil? Sim. Na cozinha ou na sala. E a gente repete, porque se não for na pele, você não vai contar essa verdade. Olha o que Deus fez. Verdade. Falando pra pensar, E todo dia quando eu acordava, eu falava, eu devo uma pra Deus, tenho que fazer uma pra Deus hoje. Aí acabou se tornando um hábito, né? Porque senão como é que você vai conversar com uma pessoa e você vai falar, eu entendo o que você tá passando? Sem ter vivido. Sem ter vivido. Não vai entender nada, não é? Sim. A gente fala muito disso, né, Gil? Lá na ONG, lá na nossa ONG. Quando a gente fala, isso aqui tá acontecendo, mas a gente sabe o que é, às vezes, não ter um arroz e feijão, né? Verdade. Você só vai saber falar o que você passou, o que você não passou. Você pode até falar, eu acho que eu sei o que você tá passando, mas saber mesmo é só quem passa na pele. Vai falar a verdade. É igual a gente fala, né? A gente tem um trabalho lá e eu falo pro pessoal, vamos fazer 200. Eu não sou contra quem faça 1 milhão, 1.000. Eu falo, não, gente, vamos fazer 10. O quê? Marmita. Porque com 10 a gente vai trabalhar aí pelo menos uns 3 meses. Se a gente parar pra pensar, fizer com um propósito. Mas por que você tá falando? Porque, mano, se não for pra ser uma troca, não vai valer a pena. O pessoal chama eu de louco. Você é louco, pastor? Como assim troca? Você vai trocar marmita? Não, é porque vocês acham que a gente vai trocar marmita com um mendigo. Vocês estão acostumados a falar desse jeito. Sim. Mas a gente vai trocar marmita com alguém que mora ali E, não e era tem, pra tá tem uma aí, né? história. É. Então, em vez de vocês pegar 200, que a gente não é sobre as condições que a gente tem, Sim. mas é sobre o propósito que vai ser. Boa. Então vamos pegar essas 10 e vou mandar comigo, vocês vão entender. Eu sempre faço essa parada. Pego aqui, vamos supor que você fosse um morador de rua e você, ele foi pra rua e você tá na sua casa. Tá separado, tá ruim, tá zoado. Cara, vamos supor, tá? No caso você é o filho e você é a mãe, tá bom? Aí eu vou chegar lá na quebrada onde você tá ali naquela região. Por isso que é importante que seja feito na região da igreja, para que a gente tenha acesso. Tudo bem, meu lindo, onde é que você mora? Aí o ignorante vai falar, você não tá vendo que é na rua? Eu falo, ô, amigão, da hora, coisa fofa. Eu tô dizendo, você morou sempre na rua, você nasceu na rua? Não. Nasceu da onde? Sim. Aí já vai entender e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí vai falar de uma quebrada que eu conheço. Falar, mano, eu sei praticamente tudo ali. Lá perto não tem um barzinho e tal, na rua tal. É isso mesmo? Legal. Enquanto você come, eu posso sentar um pouquinho para trocar essas ideias? Tá bom. Então, sentado, tô trocando ideia, já sei onde você mora, já sei o bairro que é, já falei uns 3, 4 nomes que você conhece. Por isso é importante ser na região ali que a gente tá, porque a gente acaba conhecendo bastante gente. Beleza, legal. Tá bom, Deus abençoe. Posso orar com você? Só para agradecer a Deus por essa oportunidade? Sim, Deus, obrigado. Cuida deles, ela da vida dele. E que se ele quiser também um dia ter uma mudança, que... Amém. Beijão, gatão. Falou. Uma aguinha, né? Porque o que mais precisa na rua é água. Os caras têm dificuldade. Tá bom. Fui embora. Já sei onde mora. Adivinha onde eu vou? A marmita já troquei pela informação. Agora eu vou lá e falo, ô, dona, tudo bem? Olha quem eu vi na rua lá. Tirou até uma selfie comigo. Aí você vai me mostrar a filha dele, contar a história dele, etc. E pai e tal. Quando eu voltar, eu não volto mais com a marmita. Eu volto pra você e falo assim, mano, olha o tamanho da sua filha, João. Tá bonita, por que você saiu fora? Pronto. Ganhou. Alcancei uma coisa que... Agora eu vou encher a pança do cara. Olha os meninos falando aí, já Não era. vai mudar nada. Já era, né, Danilo? Eu vou encher a pança do cara, ele vai ficar na rua. Tem cara que não tá na casa dele porque não gosta de regra. Boa, é isso aí. Então assim, a grande maioria necessita. Cara, eu não sou contra quem faça. Faça mesmo.
Cada um vai ter a multiforma, Deus usa vocês da multiforma que tal. Mas se não for para ir com um propósito, não adianta. Agora me responde uma coisa, se eu mostrar a sua filha, eu vou alcançar o que eu... ou não vou? Com certeza. A hora que eu alcançar, o que eu tenho para te dar? Eu tenho uma casa de acolhida para você ir, para você entender, varão. Você tem que começar de novo. E lá na casa não é docinho, não, é madeira nas costas. Não tô falando trabalho, tô falando madeira nas costas. Falar, maluco, aqui você tem que aprender a ser uma parada que o mundão, ou talvez a sua família, ou o seu pai não te ensinou. A desestrutura familiar que você tinha, aqui você vai entender. Cresceu só com a mãe, terrível, não é? Não teve um pai presente, agora daqui pra frente você vai... Você não teve um pai presente, vai fazer com que o seu filho não seja também. Você tá de... E vamos conversar, vamos trocar as ideias, vamos tirar o bicho papão, cuidar dessa desintoxicação. Quando começa a desintoxicar, em 3 meses ele desintoxica. A mente começa a lembrar de quem era, mas também começa a mostrar o bicho papão. Poxa, eu não tive nada. Qual que é o problema desse cara? Um relacionamento que não deu certo, ou foi bulinado quando era pequeno? Sim. Grande maioria. Então não posso tratar a droga sem antes tratar isso aí. Mas também não posso tratar isso aí sem desintoxicar o cara da droga. Então quando eu consigo ter esse acesso, ele foi por um motivo, a gente vai fazer esse processo. Desintoxicação, mexer naquilo que deu ruim, estruturar, ressignificando, não é coisa de neurociência só. Tô falando sobre Bíblia mesmo. Sim. Ressignificar, se até aqui deu ruim, daqui pra frente em Cristo, Cura. numa nova aliança, cara, você vai ser diferente. E aí a estatística muda. Porque com essa forma, não é de cada 100 um dá certo. Essa forma, 70% dá certo, porque o evangelho vai transformar. Boa. E vai trazer a identidade novamente. Exatamente. Né? Agora você tenta imaginar, enquanto ele está sendo tratado, eu tô lá na casa da mulher, lá falando com ela, vai lá pro grua, vai fazer uma partilha, porque você é codependente. Se o cara vier aqui com essa mesma doença que você tem, você vai matar o cara. E aí na família eu vou falar o que pra ela? Acha que vai ser doce? Eu vou falar, não tira a culpa de você não, porque a culpa é sua. Por que você tem 5 filhos, cada um com um pai? Você é doido, e pá, não, ele não vai falar isso porque eu trouxe o filho dela, eu tô cuidando do filho dela. E aqui vai ser com amor, não é judiando da pessoa. Não é judiando e nem julgando. Não é julgando. É mostrando, Mas né? a ideia é, sabe o que vai estar errado? É que você tá criando cada pessoa aqui que vai ser uma bomba relógio. Daqui a pouco esse aqui faz 17 vai pro mesmo lugar que o de 21 tá. Sim. E o que o de 32 se perdeu. E que o de 40 que tá preso, faz mais de 10 anos, Sim. você não quer mudar essa rota? Pelo amor de Deus, mano. Então, se não for por você, que seja pelo de 8 que tá aí. Boa. Por que é esse barato e papo? Você entende que com uma marmita só eu tô gastando todo esse tempo? Sim. Com 10 é mais de 6 meses. É. E quantos voluntários precisava para fazer isso? Pelo menos uns 10 também. Agora 200, a gente entrega. O cérebro fala que a gente tá... Não tô dizendo que é errado ou que é... Não é isso. O cérebro fala que a gente está fazendo, só que na verdade a gente está alimentando, é uma coisa boa. Tem gente real que está na rua que é fome. Mas se não for para ir até o final, mano, Sim. Jesus não amou os discípulos e não falou eu amei até o fim, Sim. até o final. Então não adianta, mano. Se não for para pegar uma pessoa para ir até o final com ela, até onde ela quiser que vá, eu não acredito. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vivi. Quem foi comigo foi até o final. Se eles tivessem ido até a página 9, eu ia ser um crente mais safado de todos. Mas foram até o final. Então eu não me converti para fazer carreira artística. Certo. Eu me converti porque eu tava duro. Eu tava no auge do bagulho. Mas eu me converti porque eu vi uma verdade no evangelho, mano, que a cultura do mundo não me ofereceu. Lá é verdade, lá é milhão dentro das verdades que eles têm. Mas quando eu vim pra cá... É 1000 graus isso, não dá para ir até a metade, porque Jesus não foi até a metade comigo. Ou melhor dizendo, porque não foi Jesus com as mãos sangrentas que veio, né? Sim. Mas foi alguém na figura de Jesus, seu Jesus mais perto de mim, e eles foram até o final. Mano. Tem uma coisa pra falar aqui, que talvez impacte você aí. A Bispa Camila mentiu. Ela falou, chama o cara que o cara é da hora. Ele não é da hora não, Bispa, ele é embaçado. É só... Ele é top. que delícia. Vamos É muito aprendendo, bom. Né? Hã? Aprendendo, né? Ideias. Ô Danilo, você tava na Bispa Camila, não tava? Até orou aí por você, né? Não é top o cara? É nós, produção. Pouquinho. Daqui a pouco faz o chamamento. Vamos lá. Vamos falar sobre o livro? O que você quiser. Me fala aí desse livro aí. Como é o nome? Não é palco, Não é altar. palco, é altar. O livro foi de uma música que eu escrevi chorando. O tema, né? Eu usei o mesmo tema porque a música eu queria dar uma impulsionada também na ideia de não ser palco e altar, porque assim, eu falei pra Deus, Pai, não me mostre os bastidores, cara, eu não quero saber.
Não quero saber. Parece que ele ouviu assim, me mostra tudo que você tiver que mostrar. Ele pegou e descortinou os bastidores. Então, pessoas que eu ouvi músicas e que eu tentei chegar perto, segurança não deixou. Pessoas que era para ser referência, infelizmente, só gandaia. Pessoas, é claro que eu não exalto só esse povo, porque tem um monte de gente que é de verdade Sim. nesse meio. Sim. Mas quando ele me descortinou, quando eu escrevi essa música, eu escrevi chorando. E aí o livro é uma forma de eu poder falar sobre coisas que eu não me encaixe como réu confesso. Então, assim, muita gente fala assim, o que aconteceu tal? Não dá pra falar. O que você quer falar? A gente fala, mas vai constrangir. Sim. Vai ter que cortar um monte de coisa. Ê, produção, vai cortar os negócios. E eu falei assim, agora num livro não. Então, no livro eu posso usar a ideia que a literatura me proporciona. Eu posso contar histórias eu na terceira pessoa, contando uma história. Eu posso contar uma história na terceira pessoa, que seja eu, tava lá, eu vi, tava lá, mas é a terceira pessoa. O que eu tenho a ver com a vida desse cara? Eu não tenho nada, só tô contando o que aconteceu. Então, assim, foi uma possibilidade de fazer uma parada, não é um, como é que é o nome daquele livro que fala de mim mesmo? Não é uma Autobiografia? Não é uma biografia. Tá. É uma parada que engloba tudo, conto história, falo de mim, falo da música, falo de períodos, falo da forma da transformação e falo coisas lá que tem gente que vai ler e vai, você é louco. 1000 graus as coisas que acontecem. E no final ainda teve como é que coloca assim o significado? Vou dar um exemplo. Eu falei ali que falei uma gíria. E essa gíria, no final, ela tá. Tudo que é gíria no livro está em negrito. Tá. Quando está em negrito, vai lá no vocabulário, no final do livro, e aí tá lá o significado de cada palavra que está em negrito, que era a gíria, e o significado que quer dizer. Então, zica. Zica na frase, depende da aplicação na frase. Então, o zica da frase tal é o zica de ser bom. O zica zoado. O zica zoado é porque é zica de ziquezeira mesmo. É muito louco isso aí. Depois desse livro, a gente lançou na Bienal do Livro, muito bom. E depois me deu vontade, dar continuidade, de escrever, que a gente alcançou outro público, né? Eu não sabia, não manjo dessas coisas, mas o público que lê, ele é totalmente, ele é um público específico. Sim. Eu não sabia. E agora vai sair um outro que eu falo, evangelho, né? A mentira, com 2 aspas, que mudou minha vida. E aí eu falo sobre o seminário que a gente dá, falo sobre a forma que foi a ideia de saber que tem gente que é mentira por ser mentiroso, mas a mentira que o povo fala que é mentira que mudou a minha vida. Então a gente fica brincando nessas ideias, assim, para quem gosta de leitura, ele viaja, né? E aí também vai sair o devocional 365 dias, que a princípio eu fiz para ser companheiro de quem está preso. Então, 365 dias de devocional com essa linguagem, e que saiu no YouTube, né? Fiz 365 dias sobre os 3 relacionamentos que tem que ser restabelecido. O eu e Deus, que foi rompido por conta do pecado, mas em Cristo você consegue ter o relacionamento de volta eu e Deus, para ficar bem comigo mesmo, que eu vou saber o valor. Então, quando eu estou bem com eu e Deus, a primeira coisa que eu descubro é que o meu preço foi sangue. Então, estou bem com Deus, sou grato, sei quem sou, fico bem comigo mesmo. Então agora o outro relacionamento, que é o com o próximo. Eu não consigo amar o próximo sem estar bem comigo. Eu nunca vou ficar bem comigo sem ter um relacionamento restabelecido. Porque senão eu vou achar que eu não valho realmente nada. Sim. Quando eu sei o que eu valho, eu amo Cristo porque ele me religou no primeiro relacionamento. Eu e Deus. Aí o segundo relacionamento, eu comigo e eu com o próximo. Aí esse devocional é 7 dias eu com Deus, 7 dias eu comigo e 7 dias eu com o próximo. Então todo dia tem um capítulo e um versículo da hora, tipo um devocional mesmo. E aí um aconselhamento da onde eu estiver. Então eu fiz viajando, eu fiz na estrada, eu fiz nos altares da vida, eu fiz pregando nas cadeias. E aí todos os dias tem um. Isso vai se tornar um livro. A minha intenção era que esse livro fosse um companheiro de alguém que está preso. Pelo menos em 1 ano ele vai ler ali essa mesma linguagem e tal, e talvez retornar esses relacionamentos. Eu e Deus, eu comigo e eu com o próximo. Só que... Qual que é mais difícil?
O mais difícil é a compreensão, porque assim, não dá pra eu amar o próximo sem estar bem comigo e sem ter um relacionamento. Se eu amar o próximo primeiro de ter os relacionamentos restabelecidos, eu amo, mas eu quero algo em troca. Então é ruim. E se eu querer amar o próximo sem me amar a mim mesmo, eu vou estragar a vida do próximo. É como se fosse um discipulado. Se eu sou uma porqueira e vou discipular alguém, eu vou discipular outro porqueira. O que vai dar o resultado é um cara porcão. Sim. Então, não é sobre a dificuldade, porque a dificuldade maior é ter esse entendimento. Mas o que está mais longe é o relacionamento entre eu e Deus, porque eu sempre vou achar que eu não mereço, porque eu sou uma porcaria. Mas quando a gente entende o Cristo e a motivação dele e ele ser o suficiente, aí os copos d'água vão embora, os envelopes desaparecem, as vassouras ungidas de R$ 150 para varrer, para os demônios embora também acaba tudo, porque aí eu sei o significado do Cristo ser o suficiente. Então, a maior dificuldade é entender, porque você só vai entender se você realmente entender essas ligações. Então, acho que então acho que o mais difícil é realmente você restabelecer Deus, porque você sempre vai achar que não merece. Acho que é o mais difícil. Que ruim! Você continua escrevendo música? Sim, eu, na verdade, Na realidade, cara, depois, com 44 anos, eu tive uma proposta da gravadora Trindade, velho. Foi muito bom pra mim, assim, que deu uma alavancada. Eu falei, cara, é verdade, eu sei escrever o bagulho. Ainda faço rap, a voz boa. Certo. Bacana. Eu pulei nisso e tá milhão, graças a Deus também. No Spotify, por aí. Ai, como Deus Faz é doido, muita tá vendo? coisa. Continua escrevendo. Uma coisa que você teve que renunciar, mas é Deus, Ele é isso, pega e né? devolve, mano. Devolve, Aí né? ele fala, porque Esses- não é sobre o rap, é o que você falou, né? Esses 22 anos foi através do rap que eu fui. Você vê? Então eu fui lá nos Gideões através do rap. É. E aí fiquei no De Bem com a Vida, testemunho. Começou com o rap. Depois voltei nos Gideões e depois através do rap, depois a gente fez o Da Ponte Pra Cá. Renascendo da Ponte Pra Cá. Muito que bom legal. com a Bispa. Com a Bispa Camila. E o rap ele continua me abrindo muitas portas, muitas mesmo. Muitas. Se tivesse falado, tinha trazido uma base de produção. Devia. Ia fazer um rap aqui É. no bagulho. Mas na próxima, acho que vai ter volume 2 aí, né? Ai, tem que ter, certeza. tem que ter. Meteu ficha aí, hein, produção? Pôs ficha Ai. aí, olha lá. Muito bom. Show de Muito bola. bom, né, amor? Show de bola. Eu gosto de... A gente fala muito aqui sobre as conexões, né? Por exemplo, eu acho que a Bispa Camila, ela sabe muito como a gente é, assim, sabe? Ela é muito gente da gente, enfim. Da hora mesmo. É. E ela deu vários nomes, mas o primeiro que ela falou foi o seu. E eu poderia imaginar várias coisas, mas mesmo menos que uma história fosse. E eu não li, tá? Porque a gente sempre fala aqui, né? O Ju é estudioso da relação. Gosta do freestyle, né? É, então o Ju ele faz as perguntas e tal. Eu não, eu gosto de saber na íntegra, saber na hora pra falar, nossa, sério, fazer isso? Ai, que legal, eu gosto disso. E aí acaba que Deus me surpreende muito nessas horas, assim, sabe? De eu falar, era isso. Né, amor? É só história top que vem pra gente aqui, né? É. A gente aprende muito, edifica demais, né? Com certeza. Mas ele tem que ir no acampatim, né, Anne? Primeiro acampatim da Anne, tem que ir. Cantar uns rap lá. Lá eles gostam de bater cabeça. Deus. Uma pulação sem fio. 1.500 é bastante. É isso, amor? É isso. Vamos fazer a última pergunta? Vamos. Tem alguma coisa para falar? Recado para mandar? Obrigado. Queria que a Kelly estivesse aqui, a pastora Kelly. Kelinha é da hora. Conhecê-la pessoalmente. Está lá no discipulado com as mulheres lá. Isso. Como é isso aí lá na igreja? Conta Mesa, pra gente. mesa segura. Então a gente traz as lideranças para sentar num lugar seguro, onde por ser seguro, não deveria ter o freio de falar qual é o problema. A gente tem o costume de falar assim, não adianta você pôr as cuecas em cima das calças. Quem usa cueca em cima das calças? O super-herói. Então quando você é um super-herói, quando você não expõe que você também tem problemas, o dia que você falhar, a vergonha vai fazer com que você não venha para um lugar seguro para falar que precisa de ajuda. Mas quando se tem um lugar seguro, direcionado, né? Então direcionado,
Paulo escreveu para Tito falando como é que deveria ser. Paulo escreve para Timóteo dizendo, cuidado com isso, com aquilo, com aquilo. Aquele que almeja o episcopado, a forma que essa pessoa deve ser. E é nesse lugar seguro que a gente conversa sobre. Então, você quer estar? Todo mundo quer, mas você pode? Sim. Quando dá, não rola para Deus. Principalmente em estar na frente de algumas coisas. E se não for seguro eu falar esse tipo de coisa, vai dar ruim. Então, igual Jesus, né? O discipulado de Jesus. João não. Pedrão. Quando você se converter, você vai ser útil para o ministério. Se Jesus não fosse um lugar seguro para Pedrão tinha desviado. Então hoje você imagina ter acesso a uma pessoa e falar, quando você se converter, falar para um obreiro uma parada dessa? Sim. Pedrão estava mais de 3 anos, né, mano? Então você tinha que ficar... Se não for um lugar seguro, você vai falar isso aqui, o cara morre. Quando você se converter, você vai ser útil ao ministério. Eu vejo em você que é bom isso, bom aquilo. Mas, como é que tá lá a sua casa? Como é que tá lá? Como é que tá o emocional? Quando alguém fala alguma coisa pra você que vai te fazer mal. A gente fez isso baseado no que... eu tenho esse seminário que eu aprendi. Eu trouxe pra minha linguagem. E é um seminário itinerante para capacitação e tal, que é o plano de salvação, o plano perfeito e tal. A gente dá muita mentoria. Uhum. E a grande maioria das pessoas que me procuram são alguns pastores de igrejas em que não conseguiu conduzir dessa forma e eles ficaram doentes. Porque aí a gente pergunta para os pastores assim, tá bom, pastor, a primeira pergunta para você, meu amor, quem faz por você o que você faz para todo mundo? Aí o que desce é a lágrima. Ninguém, porque não sei o quê. Mas eu falo assim para ele também, mas não é culpa de ninguém, que não seja sua. Uhum. Você precisa ter um lugar seguro onde você vai entender sobre e etc e tal. Então, esse lugar seguro com os nossos líderes da igreja veio por conta da experiência que a gente tem quando a gente vai lidar com os pastores, por exemplo. Então eu falei, para que você não se torne um líder frustrado, e um líder que dá de tudo, mas não entende que você também precisa, então a gente precisa tirar as cuecas de cima das calças. Você não é super-herói. Tudo bem o dia que você estiver cansado. Uhum. Não é sobre ser irresponsável, mas você precisa ter tempo com a sua família. Como é que está lá na sua casa o seu emocional? Porque se você não tratar do seu emocional, quando alguém falar alguma coisa que não... A sua devolutiva não vai ser de alguém que deveria ser o que o Paulo falou para Timóteo que eles deveriam ser. Então isso aqui a gente trata assim, isso aqui a gente trata assim, isso aqui você tem que fazer dessa forma, isso aqui é melhor que você direcione para outra pessoa fazer, isso aqui é melhor que você não mexa, não se envolva. Sim. E essa mesa segura é esse tal de discipulado É que a gente essa faz. que é a mentoria do Plano Perfeito? A mentoria do Plano Perfeito, ela é capacitação para quem gosta do ir. Tá. É mais isso. Aí, dentro dessa mentoria do Plano Perfeito, algumas pessoas que gostam de ir e se surpreendem com a metodologia, elas nos procuram para uma mentoria pessoal. Aí essa mentoria pessoal que fez com que a gente atentasse com os nossos líderes da igreja. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Nós somos muito orgânicos, né? A igreja foi para a rua. Uhum. A gente precisa de uma casa. Levamos 200, o resultado, 0. Então a gente vai levar 10 em forma de troca. Muito orgânico. Então aconteceu, então a gente se adequa. Boa. Então a mentoria era para ser louco, assim, era tudo itinerante, mas agora por causa da igreja eu tenho que ficar um pouco mais. Então, em vez de ser itinerante, a gente pode fazer um pouco mais. Vamos colocar na Hotmart, o pessoal acessa. E quem quiser nos procurar, a gente dá umas aulas lá ao vivo, no tete-a-tete e tal, faz uma e tal. Vamos fazer. Aí, poxa, girou. E agora, o que a gente faz? Se for pastores e liderança, que seja ali alguém que seja pelo menos influente com mais pessoas, Sim. então traz no tete-a-tete. Aí eles nos procuram. E o podcast lá, como é, pastor? Fala aí. O podcast é cabuloso porque assim, eu viajo o planeta, né? Certo. Fazendo essas coisas. Então os caras do secular me chamam muito. E lá no secular os caras olham pra nós e sentam porrete nos crentes. É isso aí. Só que a apologética aqui é afiada, irmão. Quer trocar umas ideias de todo... você tá de brincadeira, você vai colocar eu no mesmo saco desses caras que você tá falando que é mentiroso? Esses caras é mentiroso, mas nós não é. Esses caras aí é comédia e tal. Nós tá de dentro pra fora pra furar na briga. Opa, esse nome que você tá falando aí não, pode retirar, porque esse cara aí é de verdade. Você não conhece o cara, eu conheço o cara. Eu sei que é... Então apologética é milhão. Aí eu falei assim, um dia, mano, eu vou fazer um podcast, vou fazer Mano Rec convidados, vou chamar os caras do secular e perguntar, olhando no olho deles, por que vocês odeiam os crentes? É. Esse era o sonho.
Sim. E aí a gente foi A viajar. realidade. Não, esse era o sonho que eu tinha de fazer. Porque os caras me colocam em calça curta, velho. Só que assim, nós já tem uma certa... Liso, Nós não né? é bobo, né, mano? Quem mandou busca no morrão não vai perder a oportunidade de... E por ser bastante apologético nesse sentido, tipo, defesa mesmo daquilo que eu acredito, eu morro pelo barato porque eu sei do que eu tô falando. Sim, Senão eu não morreria pela parada. claro. E aí era o sonho. E aí nós fomos viajar e aí acabou dando certo. Eu não conseguiria aqui no Brasil comprar. E também não fui lá sonegar imposto, pelo amor de Deus, hein? Mas a gente foi ver as cataratas, atravessamos lá o Paraguai. Eu Sim. falei, caramba, metade do preço que a gente pagaria lá, a gente paga aqui. Então vamos ver as cotas que a gente tem. Tem o casal aqui também que está com nós. A gente traz cada um uma cota. Isso. Dentro daquilo que pode. Interessante. E aí a gente trouxe umas coisas, alugamos um lugar lá e começamos a fazer Mano Ré convidados. Aí deu certo. Eu queria fazer mais para a igreja mesmo. Fui fazer uma vez só. Falei, vou fazer só uma vez. Vou ver se eu trago uns caras aí. Já era. Virou tanto que o pessoal do portal Rap Nacional, que é dentro do movimento rap, é um dos portais mais fortes que tem, mais de 25 anos, mano, fortão de verdade, me convidou, falou, agora a sua segunda temporada, se você quiser fazer dentro do portal Rap Nacional, a gente grava aí e a gente manda pra cá. Nossa. Então a gente pulou de um público de 20 mil no meu canal, comecei com 6 mil, aí nessa primeira temporada, acho que em 2, 3 meses, subiu pra 20 mil, e agora estamos pulando aí para um portal que já tem milhões de visualizações. Animal, aí vai ser bem. glória a Deus. Vamos começar agora essa nova segunda temporada. E lá também tem um lugar que o pessoal grava, né? Eu opto mais para o pessoal da igreja, para terem oportunidades, de repente querem, não tem condições, a gente sempre abre a Sim. oportunidade. Tudo de ponta, né? Sim. Produção, não é um Shuri lá, né? Produção não é um Shuri. Mas é um que resolve, hein, produção? E aí, assim, tem sido muito bom. Tem sido bem bacana, assim, o podcast. Aberto portas. A Kelly falou uma coisa que é interessante. Ela falou assim, essa frase que você fala me faz pensar no que não é visto não é lembrado. É. Só que não nesse sentido pejorativo. Que tal a gente ser visto para ser lembrado, para a gente atrair mais pessoas, para que a gente consiga alavancar mais famílias e mais... Aí eu falei, nega, você tá falando, eu não entendi muito o que você falou, mas eu tô com você. E aí realmente alavancou muito a ideia da carreira, Sim. artisticamente falando. Sim. E tal. Certo. E aí tá lá, uma bagunça. Hoje mesmo foi dia de limpar lá, ela, coitada, ficou a milhão lá. É isso. Quem é visto, quem não é visto não é lembrado. E igual aqui, né, Gil? Os meninos falaram, mas agora a gente vai fazer podcast, o pessoal vai falar que a gente quer se aparecer. Eu falei, claro que eu quero, a gente é uma ONG, eu preciso me aparecer. Claro que é. Dá Senão, voz, né? tem que dar voz. Isso mesmo. Você acha que as pessoas não têm que ouvir esse trabalho que você tem? Tu acha que se Jesus estivesse do peão, ele ia estar pregando por onde? Então, Ia estar na beira da praia ainda? Ia estar com um mic desse aqui, um Shuri desse aqui. Produça. é sobre isso, né? Você tem uma última pergunta, amor? Eu tenho. Então manda. Tô com você. Qual que é o seu time mesmo que a gente tava conversando? E aí, Laís, segura essa aqui, Laís. É o Então, Corinthians. Mano. Por Qual que é conta seu time? Por conta da minha filha, né? A gente virou corintiano. Oh, boa, boa. Filha, que foi? Fala o nome. Laís. Ai, meu Aí, Deus. Laís. Já sei por que eu vim, hein, Laís. Fez Aí. confessar, agora vai ser difícil. Tá gravado. Tamo junto. Tá gravado É e quem isso. pede os cortes sou eu, então. Eu vou fazer um corte desse daí. Beleza. Cara de pau. Ô, Mano Reco, o que você faria pra mudar o seu mundo? Exatamente o que eu tô fazendo, velho. Não faria nada mais nem nada menos. Só não faço mais pelas condições. Certo. Mas faria exatamente isso. Porque não existe... para não ser só isso, a cultura do mundo, ela é totalmente diferente da cultura do reino. E nós, quando saímos das trevas e veio para a luz, nós fomos arrancados para fora. E esse significado de arrancados para fora tem um significado chamado eclésia. Então, todo aquele que foi arrancado para fora se tornou igreja. E todos que se tornou igreja têm uma missão. E qual é a missão? Ir lá na porta do inferno porque se tornou igreja e a porta do inferno não prevalece para a igreja? É ir lá na porta do inferno como missão, depois de ter aprendido, ter se tornado realmente, com a luz acesa, ir lá na porta do inferno, chutar a porta do inferno e jogar uma granada de luz nos pés dos caras. Lâmpada para os pés é a palavra. Então,
essa missão. Então agora que eu faço parte do reino de Deus, cultura do reino, eu preciso ir na cultura do mundo, porque tem uma porta lá que não prevalece contra nós, e continuar fazendo o que a gente está fazendo. Se essa missão sair disso, é uma missão que não gera vida. Como que eu faço isso? Como eu vocacionado. Então se eu canto rap, eu vou lá dentro para cantar rap, mas eu vou falar do reino. Se eu toco, eu vou lá dentro tocar para que alguém fale do reino. Se eu canto, eu vou cantar o reino. A missão que eu faço é o reino, porque eu me tornei. Agora, o grande problema, pessoas que fazem isso sem se tornar eclésia, sem ser arrancado de lá para cá, tá indo num lugar de convívio. Sim. Então, se o inferno é um lugar de convívio, eu não vou acender a luz lá dentro. Porque eu sou apagado, porque eu nunca saí de lá para cá para me tornar a maravilhosa luz, né? O que acontece. Então, o que eu faria para mudar meu mundo? Exatamente o que eu tô fazendo. Chutando a porta do inferno e continuo jogando luz lá dentro. Falando, aê, tá feio aí dentro, hein, mano? Vem pra cá, pega essa lâmpada dos pés aí, você só vai ficar no abismo se você quiser. Tá até fedido, hein? Sai daí, bro. Vambora, vambora. Essa é a nossa missão. Se passar disso, é sobre ego, né, mano? Sim. Se passar dessas ideias, vai ser ego. A missão de fazer mais rap, de alcançar 1 milhão. Se for pra gritar com esse 1 milhão de views no rap sobre o reino, então tá dentro disso e tá adequado. Por isso que eu digo, o que eu faria para mudar o mundo? Exatamente o que eu tô fazendo. Só não faço mais porque não tem condições. Se me der condições, tudo vai ser voltado a isso. Show de bola. Ai, eu adoro esse lugar. Eu adoro, eu sou muito privilegiada, né, Gil? Ai, que bom. Da vida, né? É porque é a missão, né? Tá fazendo com a vocação certa. É isso. Eu sou muito privilegiada. Demais, nós dois, né, amor? Deus não planta uma coisa no nosso coração à toa, né? Não. Ai, vai fazer um podcast, coisa de gente doida aí, ó. É pra conhecer esse povo doido aí, né, não? Da hora. Tô muito feliz, pastor. Também. Feliz por você ter aceito, por você ter vindo, mesmo tendo demorado, porque a agenda é difícil. E eu fico feliz quando a agenda é difícil. Estava falando isso hoje com um amigo, porque a gente sabe que se tá na correria, não na loucura, na correria. É isso. É porque tá no caminho, tá fazendo coisa e coisa do reino, e aí não tem preço. Tô muito feliz, mesmo. Também. Ficaria mais feliz se a pastora tivesse, mas não vai faltar oportunidade. Mas o 02 é nóis. Isso, com certeza. É isso, amor. É isso. Primeiramente, agradecer a sua presença aí no Vozes do Bem, Mano Reco, obrigado. Uma honra pra gente de você compartilhar essa história de vida sua aí pra gente. Amém. Obrigado. Tamo junto. Conta com a gente. Obrigada. Deixa sua rede social. @Mano Reco Oficial. @Mano Reco Oficial no Instagram, no Facebook não sou eu que respondo. É muita gente, não dá mais. Mas no Instagram sou eu mesmo, lá no direct, lá pode chamar, eu demoro um pouco. Não vivo com isso aqui na mão, por favor, não vivo com isso aqui na mão. Ah, eu falei com o mano demorou, ele é mó mala. Não é mala, é trabalho. E eu não trabalho com o celular na mão. Mas @Mano Reco Oficial, aí lá vai ter tudo lá. Lá nos Linktree você vai direcionar pro canal, pras músicas, pros Spotify, pros Brag Nights, tudo lá. Ai, que bom! Eu tô muito feliz, fez muito sentido pra mim. Muito, muito, muito. A gente já falou com muita gente boa, com muita gente... Bom, a gente não fala com gente ruim, mas as pessoas que passaram aqui, e eu gosto de falar isso, que não é um podcast cristão evangélico, é um podcast aberto, né, amor? Mas Deus nunca traz nada em vão. Isso me deixa explodindo de felicidade, de alegria, né? E de aprendizado. Para mim fez muito sentido. Eu espero que tenha feito muito sentido para você que assistiu e que ouviu e que você possa aprender um pouco. Se você estiver passando por qualquer situação parecida com a do pastor, que você possa ter uma chama nesse podcast, que o senhor possa abrir realmente a sua cabeça nesse momento para você aprender a ouvir. Porque muitas vezes não é por aqui que tem que entrar, é por aqui, tá bom? É isso, meu bem? É isso. Tá feliz? Muito feliz. Foi bom pra você? Foi bom pra mim. Foi pra ótimo você. pra mim também, delícia. Um beijo, gente. Não esquece de compartilhar. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E foi muito bom. Beijo, tchau, tchau.